Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece, sou Claudinei Ferreira, radialista, diretor comercial da Renaseg Assessoria de Seguros. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio da W Sports, para o nosso podcast da Renaseg Assessoria, o podcast Renaseg, o nosso querido Eduardo Grilo, que é diretor executivo comercial da Surrai. Ele é formado em administração, com pós-graduação em planejamento e análise de investimentos e possui mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros, tendo atuado anteriormente em empresas como Allianz e a Itaú Seguros. Grilo, prazer receber aqui você para contar sua história da Surrai para os nossos corretores e falar depois as expectativas, quais são os projetos da Surrai, o que ela já fez nesse ano 2025 e o que ela vai fazer em 2026. Grilo, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Muito obrigado, Claudinei. É um prazer estar com você e com todos os corretores aqui do mercado, da Renaseg, fazendo a diferença, mostrando que nós podemos engajar e motivar as pessoas para o seguro. E aqui espero que vocês tenham uma oportunidade, nesse papo aberto de amigos, trazer benefícios dessa conversa e possam ter vantagens depois no dia a dia, né? Além de me conhecer um pouco da estratégia da Surrai e a partir disso fazer mais negócios na sua operação. É importante, né? Meu pai dizia, relacionamento, honestidade e credibilidade só traz bons frutos, não é verdade? É verdade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a primeira mensagem que eu recebi é: o trabalho dignifica o homem devagar e sempre. E isso marcou muito a minha história. Isso lá no Paraná? Você é paranaense? Sou curitibano. Curitibano. Torcedor do Atlético Paranaense? Atlético Paranaense. Apesar do verde da Surrai. Com certeza. É o único verde que eu coloco na minha camisa, é o da Surrai. O coxa jamais. Aqui é amor total, mas o coxa jamais. Jamais. Futebol é uma arte, né? A gente acaba discutindo muito isso na nossa vida, na nossa carreira. E é muito legal isso porque o contraditório faz a gente construir. A gente estava falando um pouco antes sobre isso, né? De como a dialética é importante nas relações e como ela constrói valores e futuro na vida das pessoas, né? É verdade. E você, com a experiência de mercado, você começou a trabalhar lá em Curitiba, exatamente em banco? Como é que foi a sua trajetória? 1986, Banestado, Banco do Estado do Paraná ainda. Época que os bancos estaduais tinham uma força muito grande nos estados. Cada estado tinha o seu e ele nasce com uma origem de ser o tesouro do governo. Então é um banco que fica muito forte, financiamento local, e ele se desenvolve e começa a criar verticais de unidades de negócios. E eu trabalhei durante 10 anos no banco e dentro da operação do banco eu era gerente de produto na área de marketing. Acabei desenvolvendo uma parceria que era a necessidade do banco explorar títulos de capitalização. E eu montei uma empresa de capitalização na época chamada Capitaliza. Concorria com o TC Bamerinos. Concorria com todo mundo, na verdade. A gente era um último entrante no mercado, mas tinha um canal de distribuição a nosso favor. Então, quando nós lançamos naquela época, você sabe que eu estou falando aqui em praticamente 96, e você observa que eu quis fazer um lançamento com tecnologia, eu sempre tive uma visão muito forte de usar a tecnologia a meu favor. E pense em 96... eu acabei tendo uma ideia de fazer um lançamento nacional no Banco do Estado do Paraná. Ele tinha agências pelo Brasil inteiro. E vamos fazer esse lançamento de uma vez só. Na época não era assim, você tinha que ir nos locais fazer lançamento. Você não tinha a internet que tenha, o trânsito que tem de informação. Então eu programei uma data para lançar a empresa no mercado e eu aluguei o satélite brasileiro na época. Você tinha que fazer o aluguel. Só tinha um satélite. BrasilSat? BrasilSat. Tive que alugar durante 3 horas o satélite, pagamos uma fortuna por isso. Mais que isso, a gente teve que ir em todas as agências colocar uma antena de captura do sinal e colocar uma TV específica para o lançamento da empresa de capitalização. Qual a idade que você tinha, Grilo, na época? 26. Era jovem. 26 Bastante anos. jovem. 26 anos. E como é que você... como é que você desenvolveu essa sua aptidão por fazer diferente e também voltado para a tecnologia, usar em benefício de ganhar negócio? Como é que começou lá atrás o menino Eduardo, sua família paranaense? Paranaense. Toda paranaense. Toda paranaense. Toda paranaense. Todo gosta de leite quente. Origem italiana, leite quente da dor de dente na boca da gente.
Assim que nós falamos por lá. Eu perdi um pouco desse sotaque na minha carreira porque eu vivi Brasil o tempo todo, né? Desde o começo. Então você acaba perdendo aquela conexão local. Mas essa é a nossa história. E começa... Essa minha relação com a tecnologia, ela surge por sempre olhar o novo, sempre olhar a facilidade. Eu sempre procurei entender como as coisas poderiam fazer por mim. Então era um menino bastante curioso. Bastante curioso. Bastante curioso. Nossa, eu adorava. E você veja, nós somos numa época, nós estamos conterrâneos da mesma época, televisão era uma coisa difícil, o rádio era muito forte. O rádio era muito forte. Mas o rádio tinha uma característica para você poder usá-lo, né? Sim. Então quando surge televisão, é menino ainda naquela época, e depois começa a surgir a inovação, começa a vir os walkie-talkies, os radioamadores, então você vê isso como uma forma de ter o contato com a vida. E eu comecei a olhar para isso com os outros olhos, eu falei, puxa vida, gosto disso, gosto daquilo, olho para a tecnologia, olho para a informática, começa a surgir o primeiro... Eu lembro muito, Claudinei, de uma fase onde entrou o primeiro desktop. Eu trabalhava na fundação do banco e eu recebi um desktop para fazer um procedimento que era uma tabela de cálculo do empréstimo assistencial. E era uma coisa que eram 3 linhas de cálculo. E a gente fazia isso no computador, né? na época DOS. Fiz curso de DOS na época. Eu também fiz curso de DOS. Curso de datilografia para usar o computador. Você tem o diploma até hoje? Claro, claro. Acho que a gente tem que guardar. Não, tem uma carreira que a gente vai guardando numa pasta. Um dia eu tenho que abrir amarelando, mas tem que guardar. Mas o fato é que eu tive contato com isso. Daí veio o primeiro disquete grandão, aquele que tinha. Depois veio o menor. Aí virou um disquete pequenininho. Depois vira um CD. E eu lembro que eu tive contato muito cedo pela facilidade do banco. O banco tinha muito dinheiro e tinha muito investimento em tecnologia. Então a gente usava isso e me tocou. Eu fazendo administração de empresas na época, jovem, olhei para isso e falei, puxa vida, aqui tem uma oportunidade. E aí eu peguei o primeiro... Eu lembro que eu peguei o primeiro laptop na minha mão. Tinha recém-lançado no mercado brasileiro para usar o Word. Então você tinha a possibilidade de escrever um documento e revisitar, e revisar e imprimir. Coisa que até então a gente fazia na datilografia ou você apagava aquela cabeça... Isso na elétrica, né? Na elétrica, já estou falando lá na frente. Então assim, aí vem Excel, vem Word, vem PowerPoint, e eu vou fazer curso pelo banco em todas as frentes e eu me apaixonei por isso. E aí eu acabei tendo a oportunidade, não fui para a área de tecnologia ou de informática, como a gente estava falando lá atrás, mas fui para o lado de como usá-la a meu favor. Como eu poderia facilitar a minha vida nas coisas que eu estava fazendo no meu dia a dia. E isso acabou sendo uma jornada aí. Entra o primeiro iPhone, me apaixono pelo iPhone como uma novidade, mudando o formato. E aí eu viro um Apple maníaco e uso da Apple tudo. Você cultuava Steve Jobs. Steve Jobs. Uma excelente referência de buscar a perfeição nas coisas. É verdade. Ele tinha uma característica de obsessão pela perfeição. Pela perfeição e era odiado por isso, porque às vezes ele não conseguia fazer as pessoas capturarem a visão que ele tinha de futuro, para onde ele queria levar os produtos, para onde ele queria levar a oportunidade, como desafiar isso no mercado global que estava tão forte pela Microsoft com um modelo muito perfeito, né, colocado naquela época, quase quebra a empresa, assume a empresa e torna a Apple hoje uma das empresas mais valiosas do mundo. E foi chamado de louco, né, por tudo. Por muitas vezes. Ele era até uma pessoa difícil de relacionamento, né? Era um gênio. Era um gênio. E, o gênio sem então difícil. As pessoas não conseguiam conectar, de enxergar que ele estava antevendo tudo que... Parece que é um cara que viria a acontecer. Parece que é um cara que entrou numa máquina do tempo, né? E veio para a nossa juventude mostrando que tudo aquilo que se pensava que não fosse capaz, ele mostrou que é capaz, né? Ele mostrou que realmente a inteligência humana, né? Sim. Ela é muito interessante e é capaz, mas é lógico. Isso depende de disciplina, dedicação, visão, esforço, tentativa e erro. Né? Ele nunca desistiu, né? Ele nunca desistiu. Por mais que todo mundo dissesse que ele era louco, como você bem colocou, mas se você observar o que é a Apple de hoje, é a Apple dos princípios que ele criou lá atrás. Pode ter evoluído num produto ou no outro, mas o chassi que trouxe a Apple até aqui é o mesmo, que é a experiência do usuário. Ela tem uma dificuldade para as pessoas que não são Apple, porque estão acostumadas a ter um produto mais aberto. Mas para você que é usuário, eu que sou usuário, que gosto de usar o que está disponível para mim,
É uma máquina perfeita. E a integração, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante na nossa vida, a possibilidade de você ter uma integração do todo. Da mídia, do hardware e do software disponível em qualquer lugar que você esteja. Pra você ter uma ideia, eu começo a trabalhar na minha mesa na Surrai, vou para o meu apartamento e continuo trabalhando, e vou para minha casa em Curitiba e continuo trabalhando. Então você está com tudo, você acabou de tomar uma nota, você está integrado em tudo. Então você coloca e reposita aquilo que você não precisa ficar fazendo esforço lá, e a partir disso você consegue ter uma vida muito mais tranquila, com muito mais integração. Você pega uma foto, tá na casa de um amigo, quero mostrar para vocês um vídeo que eu fiz numa viagem. Num clique você coloca na televisão e você está passando. Que vida boa. A gente está vivendo num momento ideal, né? Sim. O momento certo é agora. Esses jovens não têm ideia como a coisa era tão difícil, né? Economicamente, né? Sim. Economicamente, a gente tomava uma Coca-Cola uma vez por mês. Hoje a gente toma uma Coca-Cola no bico, não podemos nem fazer isso. Eu conto para as pessoas o que é tirar uma foto. Eu lembro, gosto de fotografia, então eu tinha uma máquina que você tinha que colocar um filme, que se você colocasse errado, você perdia o que você tinha tirado, porque não roubou o filme, acertava direitinho, tirava as fotos, 30 dias para revelar. Exato. Você tinha que mandar para uma empresa fazer revelar para depois ver, e ainda com o risco de ficar tudo ruim. Exato. Perdeu a viagem. Perdeu a viagem. Hoje em dia você faz clique, compartilha e coloca no mundo, é uma loucura isso. É uma loucura. Mas e aí, você é amante da tecnologia, né? E aí no banco você criando essas novidades, né? Você com certeza teve excelentes professores, né? Tive. Dentro do grandes referências. Sim. Lá no banco para te ajudar a desenvolver isso aí, né? Sim, sim. Mostrando para você que você seria capaz de desenvolver isso aí, né? E te direcionando quando tinha um erro e um acerto. Uma das coisas que eu percebi na minha carreira, Claudinei, que as pessoas às vezes esquecem de observar, tudo que você está fazendo bem feito tem alguém olhando. É verdade. A gente não faz para nós mesmos. A gente não discute o próximo passo nosso. A juventude hoje, os jovens, colocam uma questão de que já quer saber os 10 passos que ele vai dar daqui 5 anos. E nossa vida não foi assim. Nunca foi. Nossa época era de um outro ritmo também, é verdade. Mas eu sempre observei que as coisas que eu estava fazendo tinha alguém observando. E no momento certo, com a maturidade, porque também eu sempre aprendi uma coisa, que você não pode pular etapa. Você tem que queimar etapa. Você tem que passar pela jornada. Você tem que aprender. As cicatrizes fazem parte da tua formação. Tem até um livro, né? Jornada do Herói, que fala justamente sobre isso. Esse livro, se não me engano, é de 1920, alguma coisa assim. Que fala que todos nós temos condição de... Quando você conquista alguma coisa, você é herói. Mas você tem que passar por etapas de erros, acertos. E de repente você tem que voltar atrás. Você tem que se aconselhar com as pessoas mais velhas, mais experientes, né? Que aí você consegue atingir aquele objetivo seu. E aí eu posso te contar o seguinte, eu fui diretor muito jovem, né? Com 29 anos, da Gralha Azul Companhia de Seguros, 7ª companhia no Brasil na época, e estou falando em 97, 98. E assumo uma empresa que estava com problema de resultado financeiro, com problema de estrutura, interferência política muito alta na época, e entrando num processo de privatização no Banestado. E eu tinha tido um sucesso muito grande na capitalização com a Capitaliza. Em 4 anos, a gente mais do que quadruplicou o capital social da empresa. Pelo canal de distribuição, pelas campanhas que a gente fez. 9 anos. E aí você pensa, puxa, cheguei lá. Não. Ali começou a minha história. Ali começa você a aprender que sozinho, bate cabeça, erra e faz cicatriz. E aí você dá passo. Aí você aprende com o erro. Você já era casado na época? Já era casado na época. Meu filho estava nascendo nesse ano. 98. Olha que história bonita, gente. Que bacana. A gente olha para as pessoas, não, o cara chegou lá, o cara fez isso. Tem uma jornada por trás que é muito dura, que a gente passa dia a dia. Sim. E eu assumi com 29 anos uma empresa que tinha uma posição importante no estado do Paraná, ela tinha 52% do estado do Paraná na emissão de prêmio, ela dividia com o Bamerindos, a diferença, as outras seguradoras nem existiam na época, Bradesco, todo mundo tinha a posição de 2% do resto do mercado. E eu chego muito jovem vindo no mercado de capitalização para ser diretor de uma companhia de seguros. Eu não sei, para mim, prêmio é o que eu dava para as pessoas. Sinistro não existia, notícia triste eu não tinha. Reserva matemática era um negócio que eu entendia bem, porque eu era diretor também, eu era responsável pela empresa e fazia parte de produtos também, a parte técnica. Mas você olha para aquilo e diz assim, meu Deus, eu cheguei, as pessoas tinham uma experiência de 30, 40 anos.
E aí você olha para o nosso mercado, puxa vida, o nosso mercado evoluiu pouco, na verdade. Melhoraram os produtos, aumentaram a tecnologia, mas a essência do nosso seguro é a mesma. Então eu tive que me debruçar 24 horas durante praticamente 3 semanas para aprender mercado segurador. Porque como é que vai ser diretor de uma seguradora sem entender do mercado segurador? E fazendo reunião e saindo para fora. 98. 98. E aí eu assumo essa posição, esse processo, e acabo saindo para olhar uma empresa que tinha prejuízo com a ameaça de intervenção da SUSEP. Hélio, na época, superintendente da SUSEP, eu tive que sentar com ele e dizer, olha, eu tenho um plano de recuperação para a empresa, me dá 6 meses, ele me deu 6 meses para dar lucro. Em 6 meses a gente tirou um resultado de 10 milhões para 150 mil de lucro. Mas um sizing da empresa feroz, mudança de estratégia, mudança de foco, mudança de modelo, enxugamos a empresa, enxugamos o departamento, diminuímos os níveis, tudo isso em 6 meses a gente conseguiu entregar e aí tivemos o Go Live para poder continuar com a operação. E com certeza você teve que também mudar a mentalidade das pessoas que estavam lá, porque esse é o maior você choque. chega muito Esse é o maior jovem, choque. você chega muito jovem, cheio de ideias, cheio de vontade de mudar o cenário, né? Pegar uma coisa que estava de ponta cabeça e pôr do jeito certo. Você primeiro tem a aceitação e depois mudar a cabeça, né? Uma tarefa árdua, né? Fato relevante, eu aprendi a ouvir as pessoas. Isso é um ponto-chave na história. Porque quando você tem escuta ativa, você consegue entender o que está acontecendo. E você sabe quem está afim e quem não está afim. Você percebe quem está querendo jogar e quem não está querendo jogar. E nessa escuta ativa, nessas relações, nessa abertura que você dá para as pessoas, as coisas começam a acontecer. Então foi muito forte para mim isso, porque eu cheguei com 29 anos no mercado que era de 40, 50 anos de idade. Corretores com muita história. Naquela época, corretores muito grandes. Sim. Que tinham até poder sobre as seguradoras. Sim. Determinavam coisas nas seguradoras, né? Mandava pagar o sinistro e eu chego para mudar essa história, para colocar a empresa numa posição de protagonismo e desafiar o status quo, né? Mas aglutinando equipe, formando time, fazendo integração, fazendo força disso, né? Uma das coisas que me marcou muito na época foi um livro do Júlio Ribeiro. É isso que eu ia te perguntar. Fazer Acontecer, o nome do livro. Esse livro marcou a minha história. Fazer Acontecer. Fazer Acontecer, o nome do livro. É um livro que foi daquela época, da época de 90, ele era um publicitário muito ativo, importante, e ele retrata o fazer acontecer num livro. E a primeira história desse livro me marcou demais, que é a história da escola de samba. Ele fala que a organização perfeita é uma escola de samba, onde as pessoas não recebem, se doam, pagam para estar lá, cumprem com disciplina, executam tudo com perfeição e se perdem no final choram. E tudo com muita alegria. Meu Deus do céu, eu olhei para aquilo e falei, cara, aqui fantástico. Tem um conceito de união, integração, disciplina, atitude do grupo que faz a direção das coisas acontecerem. E eu olhei para isso e falei, meu Deus do céu, aqui tem um exemplo de referência... Eu vou ter que criar uma escola de samba aqui na Meu companhia. Deus, se você buscar, e você ouvinte, for buscar esse livro na internet, ele tem acesso, coloca assim, a escola de samba no livro Fazer Acontecer, de Júlio Ribeiro. Ele tem o primeiro capítulo contado, que é essa história. Ele detalha muito, ele conta os meandros dessa posição, mas ele traz uma reflexão muito grande, que a gente só consegue fazer as coisas em grupo. Sozinho você não muda o mundo. Não. Você precisa de gente, você precisa de apoio, você precisa de integração, precisa de dialética. Quando a gente é muito jovem, a gente pensa que a gente vai conseguir mudar o mundo. Não. Aí a gente vai ficando mais maduro, a gente vê que na realidade você tem que se aproximar das pessoas e ouvir as dores do colaborador para entender onde ele pode ser útil. Você daria um grande técnico de futebol, de vôlei, alguma coisa assim. Viu? Olha, não sei, viu? Porque eu também sou muito duro nesse ponto. Aqui tem uma questão importante, a gente também tem que dizer não. Você tem que corrigir as pessoas, você tem que mostrar o caminho, você precisa ter conversas duras também, entendeu? E é isso que faz as pessoas crescerem, quando ela entende que você quer o bem. Quando não tem agenda oculta, você olha para o benefício de todos. Sim. E do indivíduo, entendeu? Então, olhando para esse lado, você constrói uma história que tem muita cicatriz, mas tem muito sucesso, que se vibra muito. Então, cada etapa, cada conquista tem que ser uma vibração muito grande, tem que ter um momento de você celebrar. E eu sempre celebrei conquistas, muito, muito, muito. Todas, todas. Isso é importante, celebrar as conquistas. Porque quando você tem derrota, você está sozinho. A derrota te traz uma posição individual, isolada.
O sucesso não, o sucesso é coletivo. O sucesso todos participam. Eu vou pedir para você repetir isso aqui. Isso é profundo, hein? Olha, não sei se eu consigo, porque essas coisas vêm do coração, mas eu vou te dizer que do coração, o fracasso... ou vem de alguma não sei. inspiração divina? Não sei. Mas a verdade é essa. Mas é a questão do coração, né? O fracasso é uma coisa individual. Ninguém está do teu lado no fracasso. É raro, as pessoas somem no teu fracasso. Mas quando você tem sucesso, todo mundo vem junto para celebrar. Então, é importante que você saiba que quando você está sozinho, é hora de você fazer uma reflexão de como corrigir para que isso não venha acontecer novamente. E essa profundeza da reflexão é que faz as pessoas se superarem. Porque de uma adversidade se torna uma grande oportunidade. Sim. Eu brinco muito com os corretores quando a gente está discutindo em reuniões, em eventos, eu digo, nos desafiem que eu vou transformar isso em oportunidade. A nossa empresa tem essa característica. A Surrai é uma empresa de contramodelo do mercado segurador. Nós nascemos numa história completamente diferente. Não, nós vamos chegar na Surrai. Eu quero explorar um pouquinho mais esse cara que eu já passei a admirar. Já virei fã desse cara. Que bom. Eduardo Grilo. Que bom. Eu sinto assim que eu também tenho, não estou falando de mim, mas tive uma vida difícil e uma coisa eu sempre me dediquei e tem que ter paixão. Você tem que ter paixão naquilo que você faz. Se você não tiver paixão... As pessoas perguntam para mim, Claudinei, como é que você aguenta ir e voltar toda semana de Curitiba? Minha família tem Curitiba. Eu moro em Curitiba. Sozinho em São Paulo? São Paulo eu tenho um apartamento pequeno que eu vou para trabalhar. E essa mentalidade é muito clara para mim. Eu vou para trabalhar. Então, eu faço bate e volta toda semana, 2 voos. Se eu viajo quando eu estou em Ribeirão Preto com você agora, são 4 voos na semana. Cansa. Não cansa. Para mim é prazer voltar para casa. Para mim é prazer vir trabalhar. E como é que é a sua família? Você tem quantos filhos? 2 filhos. 2 filhos homens? 2 homens e uma esposa maravilhosa. Que bacana. Qual o nome da esposa? Josiane. Josiane. Rodrigo e Ricardo. Rodrigo e Ricardo. E o Rodrigo e o Ricardo já trabalham, fazem o quê? O Rodrigo está estudando, fazendo uma formação fora do Brasil, nos Estados Unidos, em direito esportivo. Direito esportivo? Direito esportivo. Ele é torcedor do Atlético Paranaense? Ah, claro. Lá em casa não pode não ser. Existe democracia, mas... A democracia só tem uma opção. Só tem uma opção. Tem que ser vermelho e não preto. torcer pro Atlético, entendeu? Mas o fato é que a gente constrói essa família muito forte. Então, quando você falou, quando faz com amor, quando você gosta do que você faz, não tem dificuldade, não tem adversidade, não tem cansaço que te consuma. Porque isso te transforma em energia. Sim. Então, o pessoal fala, nossa, o aeroporto para mim é uma transição. Inclusive, para me conectar e para me desconectar. Porque eu uso o voo, as pessoas às vezes saem do trabalho com um monte de problema na cabeça, pegam um carro num trânsito pesado, chegam em casa para desovar em casa os problemas. Eu chego em casa limpo. Porque o avião, para mim, limpa a cabeça. O avião desconecta. Isso faz com que eu tenha uma facilidade muito grande. Eu aprendi no avião a me desconectar. Então eu ponho meu fone de ouvido, ponho uma música clássica, ou ponho uma música jazz. Bom. Aí já também é um pouco da minha área, além de seguro. Não é muito minha área. Tá. Mas que eu sou apreciador eclético. Ouve no avião? Eu escuto muito música clássica, jazz. Eu gosto de... Se você me perguntar que nomes, todos. Por quê? Porque eu ponho uma playlist, o Spotify também trouxe essa vantagem, né? Você escolhe um tipo de música e ele faz a rádio para você naquele mesmo estilo de música. O algoritmo puxa. Como eu quero relaxar, eu uso um conceito de que eu vou colocar uma música que me faz ser introspectivo nesse momento. E muitas vezes eu até durmo no avião, a maioria das vezes eu durmo no avião. A não ser quando eu estou reconectando que eu vinha para trabalhar. Aí eu já vinha trabalhando no avião. Mas aí o que você ouve? Um rock? Aí eu gosto, por exemplo, tem uma banda... O Johnny, que trabalha comigo, me trouxe, chamada HSCC. HSCC. É uma história de um grupo de músicos de rua que tocam rocks da década de 80 e 90. E são brasileiros? Não? Eles não são brasileiros. Não são brasileiros. HSCC. Rapaz do céu, eles têm vídeos que eles regravam sucessos de rock daquela época. E aí, meu amigo, saber, esse aí virou a minha referência total no processo. Esse entendeu? aí te dá energia. Esse me dá energia. Então, esse eu gosto de ouvir. Você ouve a música clássica e o jazz para se desconectar, para dar uma cochiladinha, tal. Agora, tô voltando agora tô indo de Curitiba para São Paulo. Agora eu tenho que chegar com energia na Surrai e falar, moçada, e aí? Aí você ouve
HSCC. O meu pessoal que trabalha comigo, o Marcelo Magdalena, é uma pessoa maravilhosa que trabalha comigo, que é meu gestão comercial. Ele fala, não põe o grilo no avião, volto para São Paulo. Porque eu crio 10 mil coisas, eu quero fazer 20 mil coisas, eu quero informação, eu quero consumir mudança, sabe? Porque eu acho que aqui tem um ponto principal. Na posição de gestão, sim, você tem que dar um passo na frente. É difícil, tá? Difícil porque o passo na frente da tua cabeça tem que conectar com o passo de hoje da equipe atual que está jogando contigo. Então isso traz uma mensagem de você estar um passo à frente no sentido de olhar para onde nós vamos e fazer o time enxergar essa visão. E muitas vezes significa reflexões, debates, às vezes, diálogos, às vezes, para poder ver se o caminho que eu estou pensando está certo, se esse passo está na direção. A gente tem discutido muito isso, porque o mercado ele pouco se transforma. Sim. A própria inovação que está chegando com a inteligência artificial, ela vem ocupar uma posição de produtividade. Os agentes de IA, como a gente fala, estão ocupando espaço de produtividade na relação. Então isso faz com que você... Como é que eu me aproveito disso, mas como é que a gente ajuda o corretor, principalmente, a transformar o seu negócio e ter mais produtividade? Agora, recentemente, fui estudar sobre funil de vendas na mudança da ampulheta, que não é mais um funil tradicional de um coador, ele virou uma ampulheta, ele virou uma borboleta, gravata borboleta. Olhando o impacto e olhando o valor, olhando como é que eu capturo quantidade de negócio e como é que eu crio receita recorrente no futuro. E você tem um livro para indicar aqui com relação a isso? O Winning by Design é a metodologia que eu estou usando, que eu estou estudando bastante, que é uma metodologia americana que surgiu a partir do crash do SaaS, dos sistemas de informática, onde ele mostra, ele faz um estudo... Sistema de tecnologia. Meu Deus do céu. Não corta essa porque isso é história. A nostalgia que você me trouxe aqui me levou para aquela época. Esquece o DOS. Esquece o DOS. Mas eu tenho olhado muito para isso e você começa a perceber que a venda está errada da forma que ela está sendo feita. E nós precisamos melhorar isso. Nós precisamos ajudar os corretores. Para um pouquinho aí. Nós vamos voltar. Mas eu quero saber um pouquinho mais da... Inclusive, depois a gente vai falar. O Grilo deu uma palestra hoje que eu achei... Tinha que ter gravado. Provocativa, né? Provocativa. Tinha que ter gravado. Tinha que ter gravado e quero participar mais para assistir, porque eu virei fã desse cara. E... Deixa eu ver que estou esquecido. Aí, ele sai da Gralha Azul. Vou para Itaú. Vai para Itaú Seguros, uma mega seguradora, de uma família tradicional. Alta tecnologia. Alta tecnologia. Processos ótimos. Processos ótimos. Processos ótimos. Assim, muito bem posicionada no mercado. E como é que foi, assim, o que você foi fazer lá? Por que te chamaram? Qual foi, então, o que te trouxe de desafio para você chegar na Itaú e falar, opa, eu quero fazer tal coisa aqui? Eu entro pela porta dos fundos, né? Porque eu fui comprado. A Itaú, naquela época, não sei se você lembra, ela estava comprando vários bancos estaduais. Ah, e comprou o Banestado. Banestado, Banerj, acho que foi o Banco de Goiás. Ela comprou vários bancos no Brasil que eram estaduais. Você foi nativo imobilizado. Fui. E aí, quando eu chego na empresa, eu chego pela porta dos fundos. Um pouco da prepotência das pessoas da época que estavam... O Itaú era referência em tudo, né? Era uma grande seguradora na época também. E eu chego a pedido do nosso presidente, o Campos Salles, na época, queria expandir na base de corretores um projeto que eu tinha desenhado para a Gralha Azul. Apesar da Gralha Azul estar fechando para ser vendida, eu tinha desenhado um projeto de expansão da operação com os corretores. Através de lojas de seguro, foi o nome que eu dei na época para o projeto. Escrevi o projeto, eu estava fazendo mestrado na época, escrevi todos os conceitos. Itaú, acho que chegou a desenvolver alguma coisa assim. Não, nós implantamos. Então aí que está o ponto. Eu chego pela porta dos fundos com um projeto maravilhoso que cai na mão dos Campos Salles, que era o presidente na época da seguradora. Ele olha o projeto e fala assim, eu quero esse rapaz trabalhando com a gente. Marcelo Blay, meu mentor na época, que olhou para mim, naquele mundo da compra... Ele conseguiu ver em mim e falou, vem aqui. Ele viu meu projeto que eu tinha escrito, nem sabia disso. Comprou, aí cara, vem cá. Viu aquela luz ali brilhando. Você vai conversar com o Campos Salles. Me chama para conversar com ele, você vai ficar com a gente. Eu quero que você expanda o Itaú para os corretores. Aí eu criei um canal paralelo, porque na época só tinha os agentes Itaú.
grandes amigos meus depois, mas no começo eu era o ofensor, eu era contra o modelo. Esse cara como é que você vai colocar um monte de corretor aqui na operação se eu sou dono da região? Falei, cara, se eu colocar mais corretor, vocês vão vender mais. E eu tinha esse embate com eles. E aí começa com uma pessoa, 70 pessoas, a operação cresce e nós em praticamente 4 anos representamos... Você teve que ter teve, né, um aval da diretoria e da presidência, né? Que foi um momento difícil, o presidente bancou muito na época. A diretoria, inclusive, tinha embate. Hoje, meus amigos, depois a gente jogou muito juntos, mas no começo, a primeira reação... Eu lembro um dia que o Campos Salles me chama para sentar no comitê executivo e todo mundo me pergunta o que eu estava fazendo ali. Aí você vê que a história... Os cardeais. Tem cicatrizes que ficam. O doutor Luiz chega, a gente chamava ele doutor Luiz, senta na mesa, pergunta como é que eu estou, tal. Eu falei, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali naquela reunião. Você me fez lembrar uma propaganda lá do Fernandinho, né? Da camisa do Fernandinho. A do senhor também é linda. Eu acho que é a mesma coisa que você deve ter sentido, né? Foi. E ali eu me senti que eu era um intruso. Entendeu? E criando um canal que eu rodei Brasil 24 horas... Todos os corretores. E eu fazia reunião com o grupo de corretores, eu apanhei muito. Porque a Itaú tinha naquela época uma característica de entrar e sair de mercado, criar produto, fechar produto, dar produto, tirar produto. Então tinha uma discussão muito grande. Eu falei, gente, só que a gente tem que construir uma narrativa. E aí nós começamos a trabalhar em 4 anos que representava 40% do faturamento da empresa. Aí você rodou o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Até minha mulher me dá um cartão amarelo e diz assim, não dá mais. Não dá para você ficar rodando no Brasil desse jeito. Porque era de segunda a segunda. Eu participava de todos os eventos de 5 horas do Brasil, todos os eventos de corretores, porque eu estava levando a imagem da seguradora para os corretores que tinham sido, de alguma forma, ofendidos naquela relação. Quantos anos você tinha na época? 30, se você tinha 29 lá atrás, 35, 36? Não, 28, 29, 32. Pô, 32. 31, 32, 31. Tinha disposição, né? Tinha vontade e acreditava num projeto. E as pessoas que eu trouxe comigo viraram um exército de execução. E esse exército, com suporte tecnológico da Itaú, na época, a gente voou longe. E a gente criou, na época, o canal Potencial, que eu chamei, que era um canal de potencial, porque tinha um potencial para crescer, tinha capacidade de expansão, e as lojas de seguro viraram unidades que depois ela fica dentro do CAR, o Centro de Atendimento Rápido. Itaú tinha essa operação. Eu falei, gente, por que eu vou fazer uma unidade comercial e uma unidade de sinistro numa cidade se a gente pode economizar dinheiro fazendo um único local? Eu lembro disso aí. Norberto, meu amigão, na época, falou, Grilos ficou louco, como é que a gente vai colocar o corretor cuidando junto com o sinistro? Eu falei, não tem relação. O corretor não está para isso. Lá para fazer o orçamento. Não é problema. Fizemos um teste em Maringá, primeira unificação da área comercial com a área de sinistro fisicamente. Foi um sucesso. Virou modelo no Brasil inteiro, a gente acabou expandindo o processo. 2006, Olavo Setúbal, se não me engano dessa data, 2005, 2006, Olavo Setúbal morre, Roberto Setúbal puxa a operação para dentro do banco, eu falei, gente, eu não vou ficar no banco. Eu já tinha começado minha carreira em banco. Eu falei, eu não quero ficar em banco. E aí a AGF, na época, me chama para ser diretor do Sul. Então eu saio de uma operação nacional para uma operação regional no Sul, que era meu core business. Eu conhecia muito a operação do Sul. Né? Até pela Agrária Azul, eu tinha relação com todos os corretores. Tinha uma história, uma narrativa muito boa para contar com eles. E aí, quando isso acontece, eu acabo indo para a AGF naquele momento, né, para assumir uma posição no Sul, e o pedido do presidente, vamos expandir a seguradora. Porque era uma operação francesa com poucos corretores. Altamente elitizada. Ela tinha comprado o que? A Brasil Seguros, era isso? Foi. Brasil Seguros, exatamente. E quando a gente passa por esse processo, ele fala, Grilo, quero expandir. Eu falei, deixa comigo. Conheci a maior parte da região, rapidamente a gente escala. Você é um bandeirante, né? Eu acho que você é um bandeirante até hoje. E foi isso que me conquistou quando eu vim para a Surrai, porque toda essa minha história traz um pouco de empreendedorismo, de desafiar, de buscar um novo modelo, entendeu? De escalar a operação. E esses números, meu LinkedIn tem a minha história do meu currículo lá, que tem tudo isso que eu estou contando registrado, documentado. Tem que fazer uma biografia, eu vou fazer uma biografia. Entendeu? Tá tudo documentado. Então, é muito legal isso, porque eu chego e faço um trabalho, aí a AGF vira Allianz, né? Em 2007 para 2008, quando... Em 2003, a Allianz compra a AGF numa atuação de evitar que a Generali comprasse a operação francesa, os franceses não queriam. Em 2007, 2008, no Brasil, muda a marca para a Allianz. Eu era diretor do Sul até 2016. Em 2016, o presidente me chama para ser diretor nacional. Aí eu assumo a Operação Brasil para fazer um turnaround da empresa. A empresa estava com prejuízo naquele momento. Tinha uma modelagem que eles queriam implantar. Eu falei, deixa comigo, vamos
colocar esse time para trabalhar nessa linha. E eu ganho o reforço de um time comercial maravilhoso. E de uma empresa querendo mudar, com a vontade de mudar. E nós, em 6 meses, mudamos a história da companhia. E aí o presidente mundial vem para o Brasil para olhar com a gente o que tinha acontecido aqui, que a gente tinha feito. Vira uma referência, a gente começa a trabalhar, ganhando escala, ganhando relacionamento, proposta de valor clara. E as coisas acontecem com uma... Você vai dizer, pô, Grama, foi tão simples assim? Não foi tão simples assim. Com certeza. Não foi. Eu fico imaginando você... A gente só conta a parte boa da história. Não, claro. Eu fico imaginando você... Até hoje, eu que já vi umas palestras suas, você é um bandeirante, cara. Você sai com o facão aqui, é para conquistar essa terra aqui, você sai cortando árvore, né, e conquistando. Você é um bandeirante. Um pouco de loucura e um pouco de coragem e muita vontade. Um pouco de loucura... Um pouco de coragem e muita vontade de fazer acontecer. Eu sou assim, eu gosto, viu? Porra. Entendeu? Eu gosto de desafio. Minha vida é feita por desafios. Então, quando você tem desafio, você tem perspectiva, tem propósito. E essas coisas te colocam numa posição de... Eu me cobro demais. Sofro por isso. Fica doente por causa disso. O cara que mais te cobra é você mesmo. É. Não pense em alguém querendo me cobrar, porque eu já me cobrei muito antes. Isso dói, machuca a gente. Minha esposa fala, calma, calma. Por que calma? Trabalha? Ela trabalhou, foi professora de português no Colégio Marista durante 32 anos. Olha, eu tinha quase certeza que ela foi professora. Me educou também, né? De certa forma. Porque a minha também, que trabalha comigo lá, ela foi professora. E às vezes eu também tenho meus rompantes de loucura, de querer fazer uma coisa. Ela fala, calma. Equilíbrio, calma. E é muito legal isso, porque ela me acompanha muito nessa carreira. Quando eu precisei dela me acompanhando nos eventos, ela virou uma comercial. Tchum. É igual lá. Eu brinco com ela que eu expus ela ao mundo, né? E ela começou a viajar, porque as viagens tinham... Eu, quando assumi como diretor comercial da Aliança, só iam corretores antes, só os proprietários, normalmente homens, a maioria homens, né? Sim. Eu falei, não. Eu lembro de uma cena que eu passei em Cuba, que o Ramon Gomes, que era meu diretor maravilhoso, tinha programado, ele sai da empresa, eu tenho que cumprir as viagens que ele tinha programado. Nós vamos para Cuba, um lugar maravilhoso, mar do Atlântico Norte, final de tarde, caindo só um coração vermelho, e toda aquela bacharada se olhando, que isso? Eu falei, gente, aí eu liguei para minha esposa, falei assim, olha, nós vamos mudar esse modelo, as esposas vão começar a viajar junto. Se pensa o que eu fui rechaçado pela minha equipe, pela equipe comercial, por todo mundo. Eu falei, gente, não tem sentido eu ter uma experiência se a esposa não estiver junto. Porque você precisa dividir com alguém aquela história, a narrativa. Aquele momento é único. Então você tem que estar com alguém que você ama. Então, naquele momento eu viro a chave, em 2017, as viagens passam a ser com acompanhante. Diminui o número de corretores, porque claro, diminui o número de vagas. Sim. E entra os acompanhantes. Rapaz do céu. Mas é muito importante isso, a família e a esposa, né? Que segura as barras. Né? E faz acontecer, tá? E faz acontecer. Porque eu comecei a mandar mensagem cartas para casa do corretor dizendo que tinha campanha, ela fazia o corretor bater a campanha para viajar. Ela é uma fortíssima aliada na história. Trazer ela para surrar. É a narrativa que a gente coloca. Trazer ela para surrar. Porque, poxa vida, você imagina, vai ter uma viagem. Naquela época a viagem era um modelo muito forte. Precisa trazer ela no Surrai Music Hall, a gente chamar todas as mulheres do pessoal de assessoria, assim, dos corretores que valorizam a família, que valorizam a esposa, o casamento muito... Porque, cara, que história, cara. Eu chego até a me emocionar. Vou me segurar aqui que eu já virei seu fã, viu, cara? Já virei seu fã, viu? Não, que é isso. A única coisa que a gente tem é uma única verdade, e essa verdade tem que ser dita. Então é importante que você tem que valorizar a família. Tem que valorizar a família. Que é o ponto de equilíbrio de tudo. Sua família, parte de pai e mãe, também valorizavam bastante os filhos, e você teve um berço muito exemplar. Eu acho que o ponto aqui é... nós somos família italiana, todo mundo gosta de estar junto à mesa. Briga junto. Grita demais. Grita demais. Se ama. Fala alto, mas todo mundo se ama. E essa relação faz a diferença. Quando você tem valor na relação familiar, e assim, muitas vezes as pessoas brigam, irmãos brigam, pais e filhos brigam, e perdem a oportunidade de uma vida que, quando ela acaba, você sente a falta do que poderia ter sido. Então precisa mudar isso. As pessoas precisam abrir dos seus lados, que eu tô certo, você tá errado. Não.
Não existe certo e errado. Existe pontos de vistas. E a gente, hoje a gente vive um país polarizado, né? Infelizmente. E muitas vezes até dentro da família tem essa polarização. Aí o cara não quer conversar com um com o outro, que é o direito e esquerda. Gente, a gente tem que se amar, se gostar, cada um respeitar a opinião do outro, né? Respeitar a opinião do outro, respeitar a religião do outro, os credos de cada um, respeitar até o time, né? Nem todo mundo torce para Atlético Paranaense, né? Infelizmente. Comercialmente a gente aprendeu que futebol, religião e política não se põe na mesa. Não se põe na mesa, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, isso é uma coisa que eu aprendi na Itaú. Foi uma das escolas da Itaú. A Itaú não se posicionava em nada. Por quê? Porque justamente tinha uma posição clara de não interferir em lado polarizado. Então isso eu trouxe para minha carreira. Eu me lembro até quando o Olavo Setúbal, o pai, ele foi prefeito de São Paulo. Foi. E ele... Foi na época que o José Carlos Moraes de Abreu assume o banco e a seguradora e toca enquanto ele é prefeito, a operação. Mas ele não chegou a ser candidato a presidente, não, né? Não sei. Essa história não sei, mas acho que não. Eu acho que não. Acho que ele foi só prefeito. Foi o... Acho que ele substituiu um prefeito na época que subiu de posição e ele acabou assumindo na época. Que aí você pega, por exemplo, Antônio Hermílio de Moraes, que na época se candidatou, dispensa comentário, um empresário bem-sucedido, um administrador, uma pessoa simples. Malharam. Silvio Santos. Dispensa comentário, eu costumo dizer... A grandiosidade que ele foi, né? A TV brasileira tem antes de Silvio Santos e depois de Silvio Santos. Perfeito. Referência. Né? E na época, quando ele queria ser presidente, foi muito malhado. Então, a política e a religião, e o time de futebol não pode se misturar no dia a dia, e principalmente numa empresa, né? Isso aí é um legado. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né? Já, assim, agora tem um menino, tem mais um filho que eu não sei o que ele está fazendo. Um está estudando nos States. O outro está se formando em arquitetura agora. Está indo maravilhosamente bem, super criativo, super conectado. Referência para nós também, muito legal, muito legal. Qual que é o nome deles? Rodrigo e Ricardo. Rodrigo e Ricardo. Bom, eles poderiam ser uma dupla sertaneja, mas tinha que mudar para Goiás, aí eu acho que a família não ia deixar. Ia ter muita sofrência também. Não. É melhor não, né? Não. Deixa os dois como eles estão, eles estão muito bem, graças a Deus. Eu amo meus filhos. Áreas, né? Agora vamos falar um pouquinho da Surrai. Vamos lá. Como é que surgiu a Surrai Seguradora? Eu vou até ler um pouquinho aqui, que eu dei uma pesquisada, até para me preparar, né? Nosso propósito, seguro possível para todos. Nós existimos para que todos os brasileiros estejam protegidos. Para deixar nossos clientes tranquilos, porque buscamos sempre oferecer a melhor cobertura e preços justos em seguros para todos os brasileiros por um meio de excelente atendimento, sem preconceitos e acolhendo todos que procuram a melhor proteção do seu veículo. Conta um pouquinho da história do Surrai. Como é que surgiu a Surrai? Surge de um propósito do Marco Surrai, um visionário, um empresário espetacular, que tem uma história na família de roubo de uma moto, num momento difícil da vida, e que marca muito aquela história naquele momento. Depois passa, de novo, a gente olha sucesso e não olha cicatrizes, né? E ele chega num ponto que ele vai fazer um curso fora do Brasil, encontra o Fernando Soares, nosso presidente, e eles falam que ele estava montando uma seguradora e resolvem virar sócios e criam uma seguradora com esse propósito que você acabou de ler aí, que é levar proteção às pessoas que possam sair de casa e não se dar sua vida pelo seu bem. Segurando o que importa, que ele precisa para trabalhar, o que ele precisa usar para se locomover, mas que ele não arrisque a sua vida para defender algo que o seguro tem em seu papel. Então, a história da Surrai, ela nasce, e o Marco fala muito isso, de que ele está preocupado com a pessoa que é a diarista, é o cara que está indo trabalhar. O propósito é como o seguro lá atrás, que é social. Social, democratização do mercado. Faltou essa palavra na tua pesquisa aí, que a gente usa muito forte, porque democratizar o mercado é dar oportunidade às pessoas terem um sim.
serem aceitas. Nosso mercado sempre foi muito rígido, muito ríspido com a aceitação de riscos, né? E a gente nasce nesse contramodelo, sendo uma seguradora que toca dando aceitação e preço. E isso faz com que as pessoas contratem a sua primeira pólice e entendam que é uma proteção de seguro. Que não precisa correr esse risco que eu estou contando aqui de pôr a sua vida em jogo porque depende da moto para ir trabalhar ou do carro para poder trabalhar ou da forma que for no seu uso que ele tenha. Mas é importante colocar que esse propósito ele é único. Eu trabalhei muitos anos, você viu aí, estava conversando agora há pouco sobre isso, em empresas muito grandes. A cada 3 anos, uma empresa multinacional revê seus valores, sua missão, sua visão e quer se adaptar ao mercado e quer colocar. A Surrai há 12 anos na sua história nunca mudou seu propósito. Não discute a sua missão. Nós não perdemos energia com uma coisa que é clara para nós todos que trabalhamos lá. Nós queremos todo dia colocar mais uma pessoa protegida no seguro. Todo dia uma nova apólice sendo emitida. Não é menos por isso que a gente cresce 3 vezes o mercado segurador em prêmio todos os meses. Então isso faz com que a gente traga um novo mercado para o mercado segurador. E essa história é muito bonita, porque quando você vê que a pessoa tem acesso, ela compra. Eu lembro que na pandemia, a Surrai teve uma ideia brilhante, que foi dar máscara, escrito Surrai para os motociclistas em São Paulo. Enquanto todo mundo estava preocupado com as pessoas de melhor poder aquisitivo, né? A Surrai dá uma máscara. Estava dando máscara. Isso aí foi... Mas isso é propósito. É. Entendeu? É isso que faz a nossa essência. É isso que nos move a fazer acontecer. É esse o ponto-chave da nossa história. E aí você, corretor que está aqui nos ouvindo, você pode perceber que se você cota a Surrai, nós vamos aceitar sempre. E é importante você olhar para isso, porque... Quando você está fazendo a cotação de um novo lead, de um novo cliente que está chegando, é importante ouvir esse cliente no que ele precisa comprar, porque às vezes a oferta errada faz ele ir embora. É verdade. Não basta dizer isso hoje na... dizer que os corretores não fecham mais de 60% dos riscos que chegam para eles. Sem cotar a Surrai. Claro, eu vou continuar aqui. Isso aqui está no site, né? Não estou inventando nada. Vamos lá. Está no site da Surrai. Na Surrai, acreditamos que oferecer seguros de qualidade e cobertura que você precisa a preços justos. É a melhor forma de promover segurança para que você e sua família possam ter direito de ir e vir, que está na Constituição, chegar e sair sem medo. Entendemos que o seu veículo é mais que um meio de transporte, é um estilo de vida. Isso. Uma parte importante da sua jornada te permite ir além. Na Surrai, você e seu carro, moto ou caminhão estarão protegidos contra roubo, furto, colisões, incêndios, enchentes e outros imprevistos. Conte com a Surrai para você viver os bons momentos e deixe os imprevistos com a gente. Olha que bacana. Nós traduzimos isso que você falou em seguro inteligente. Por quê? Porque nós temos que ofertar o que a pessoa precisa, do que ela importa e do que ela pode pagar. E não simplesmente, igual você falou, cota aí. Hoje os corretores fazem o quê? Né? Ele recebe uma pessoa na corretora, ele já vai para o multicálculo e faz 5 ofertas. Ele não ouviu o cliente no que ele precisa comprar. E por isso tem tanta perda. Por isso o mercado tanto se desviou para as associações. Porque o mercado de associações é um mercado que ficou lateral, marginalizado, tentando agora se formalizar na SUSEP, tentando buscar o seu caminho no seu espaço, que acho que tem valor aqui, porque a gente pode juntos crescer o mercado. Claro. No final do dia, o que eu falei lá atrás da época de Itaú, quando tem mais gente vendendo, tem mais gente que compra. Então a gente precisa ampliar essa distribuição no mercado segurador. E precisa fazer que o corretor de seguros olhe para isso como uma grande oportunidade. Um dado interessante. Como é que é o percentual da frota brasileira? 70% não tem seguro. 70% não tem seguro. Eu lembro que na época do Bamerindos já se falava isso aí. Isso aí, 89, 90, 91, não mudou nada. Não mudou. O que a gente tem é uma mudança de preço, até se usa muito termo, né, de rouba-monte. Porque todo mundo está preocupado e aí você, corretor, precisa olhar para isso. Não adianta a gente ficar no mesmo mercado 30% segurado, trocando de seguradora de corretor. Nós temos que buscar ampliar esse mercado. Tem muita demanda. Nosso problema do Brasil não é de demanda, é de oferta.
Porque eu toco esse cliente, ele vem fazer seguro. E nós crescemos 3 vezes no mercado segurador. Por quê? Porque nós estamos conseguindo chegar nessa pessoa. Por quê? Porque as pessoas estão querendo proteger o seu bem. As pessoas que não são do nosso mercado, Aldinei, quando eu falo, eu trabalho com seguro, cara, como é que está a crise? Eu falei, qual crise? Nunca nós passamos. Uma coisa que eu aprendi na minha carreira, certo ou errado, é que o seguro está sempre numa posição protagonista. Porque se a pessoa está ganhando, enriquecendo, valorizando o seu empreendimento, ele precisa proteger esse investimento. Exatamente. Mas quando a recessão chega, ele precisa proteger o bem que ele tem, senão ele perde tudo. Exatamente. Então nós estamos sempre bem posicionados. Sim, a questão é como é que a gente faz a oferta. Exato. E como é que a gente toca esse mercado. Então, eu digo para as pessoas que me perguntam, meu mercado não é um mercado de crise, é um mercado de pouca volatilidade. A gente pode crescer mais ou menos, mas nunca decrescemos o mercado. E outra, hoje quanto que está representando o PIB, o seguro? Na época acho que era em 93, 94, acho que era 0,5%. Hoje é 3,5%, né? 3,5%. Quanta coisa ainda tem. Quanta oportunidade tem. Quanta oportunidade tem. Olhando para todas as frentes, né? Nós estamos falando aqui de automóvel. A Surrai é uma empresa de automóvel. Isso nos coloca no protagonismo daquilo que faz a mobilidade urbana, na verdade. Não, né? E antigamente, você veio de grandes seguradoras, né? Automóvel era palavrão. Já foi. Ninguém queria trabalhar com automóvel no passado. Quando você falava, uma vez na época do Bameninos, vou citar esse exemplo. Eu falei, a gente precisa alavancar nossa produção de automóvel aqui em Ribeirão Preto. Nossa! Quase apanhei. Quase apanhei. Exacrado. E essa é uma verdade. O automóvel é um vetor importante para o corretor de seguros, principalmente porque ele traz cliente. Você, corretor que trabalha no automóvel, é o maior vetor de trazer novos clientes que compram cross-selling, outros produtos. Então você começa pelo automóvel, você chega numa residência, você chega num assistentes pessoais, você chega num assistência, num vida, num saúde, você consegue tocar... buscar novos clientes. Novos clientes. E não ficar só olhando a sua carteira ali, eu não quero crescer, eu não vou ali, eu faço o seguro dos diretores da empresa e não olho os funcionários, né, que tem a sua moto, que tem seu Fusca, seu carrinho barato. Conta isso aí. Então, nós temos uma preocupação aqui importante, porque eu mostrei na palestra hoje de manhã, a Tex, que é a Teleporte, tem um estudo de mercado, né, de seguros. E ela mostra que o mercado de seguros cresceu em 4% só o número de clientes. E isso é um absurdo. A gente tinha que estar crescendo muito mais que isso, para dar lastro à operação do corretor e do próprio mercado, nessa expansão. Então, quando a gente olha, a Surrai está tocando no mercado e eu consigo fazer aceitação, eu começo a olhar um público que é o brasileiro. E você, corretor, precisa olhar para isso de uma forma correta. O meu público são todos os públicos, desde a classe AAA, o dono da indústria, mega empresário, que se ele tiver um carro de coleção, um UTV, que são aquelas gaiolas, Sim. Um carro de trilha, um carro especial, ele vai fazer o seguro na Surrai. O lema da Surrai é, tem chassi, tem roda, e tem motor, tem eu faço seguro. Esse você recebe o sim. Eu lancei isso no mercado com uma coisa muito forte. Tem feito essas reuniões que você participou hoje e eu falo isso. Eu falo, tem roda, tem chassi, ou placa, ou identificação e tem motor, a gente aceita. E por que a gente aceita? Porque a gente faz seguro daquilo que importa, do valor que tem. Claro. Entendeu? No bem material, né? Falando de bem material. É a necessidade das pessoas, né? De repente o cara tem um veículo de trilha e ele não até alguns anos atrás, ele não conseguia fazer seguro. Não tinha. Você pega os UTVs, por exemplo, eles estão variando de 150 a 250 mil reais. Essas gaiolas que o pessoal usa andar no mato. Eu tenho seguro disso, eu faço seguro disso, não tem problema nenhum. Nós aceitamos. A gente aprendeu a criar uma precificação e tem uma pessoa maravilhosa chamada Jorge Martinez, que é o nosso diretor de produtos, que é um cara que foi um visionário. Ele comprou esse propósito da Surrai quando ela começou e ele criou uma precificação para este público, que nenhum técnico do mercado conseguiu enxergar isso na época e não consegue hoje. Ele é um gênio. Entendeu? Eu respeito muito a pessoa, o profissional, a inteligência, o gênio que ele é, de ter feito uma coisa que todo mundo dizia que era lixo. É verdade. O mercado falava isso. Falava isso. Nossa. Isso é lixo. Isso é a parte ruim do mercado. Isso é sinistralidade alta. Não, você vai fazer o seguro do Monza, da Paraty, para com isso. E esse cara aprendeu a fazer a precificação, criou um modelo atuarial que é espetacular. É a questão da democratização do seguro. Mercado. Do seguro do mercado. Que bacana. Vamos ver aqui o seguinte. Nós falamos aqui com relação ao SUSAI e tal.
Estratégia comercial e relacionamento com corretores. Opa. Como a Surrai enxerga o papel do corretor de seguros dentro do seu modelo de negócio? Essencial. Isso é uma discussão que a gente tem, eu vim de uma empresa muito grande e a gente sempre olhava o mercado mundial. Não tem nenhum case de sucesso sem corretor de seguros no mercado mundial. As empresas que buscaram a alternativa de ir direto no cliente fazer compra acabam não escalando, não conseguem escalar. Porque existe a necessidade consultiva do corretor. Existe a necessidade do apoio do corretor. E para nós seguradores, o corretor é essencial, não só como canal de distribuição, como canal de relacionamento. Sim. Porque ele me ajuda a equalizar a necessidade de um segurado. Num sinistro, numa assistência, num problema que eu possa ter. E até muitas vezes eu tenho um né? problema tecnológico que no momento a virada de uma chave não deu certo, o corretor me segura. Ele me garante. Ele garante a jornada do cliente. Então, o corretor, ele é a base, ele é a essência do mercado, ele é o chassi que nos coloca a crescer. O que nós temos que fazer é revisitar a cabeça desse corretor. Ele precisa entender que ele precisa buscar novos clientes. Ele precisa entender que tem novos mercados para ele tocar. Não adianta ele ficar no mercado que está em volta dele da relação 1 para 1. Nós somos numa época que... Como é que você fazia seguro? O cara ia no clube, o cara ia no condomínio, o cara ia na relação da amizade, na escola do filho. Sou corretor e capturava cliente. Não dá mais para fazer desse 1 para 1. Não. Não é escalável isso. Nós precisamos ampliar essa base, nós precisamos tocar mais esse público. Tem muita gente querendo fazer seguro que não está sendo tocada. Aí tem que usar as tecnologias que a Surrai disponibiliza. A Surrai tem um produto, né? Que a gente vai falar já já, que é o Worksite, que é fantástico. Maravilhoso. Né? Aí eu vou perguntar aqui. Que tipo de investimento ou suporte a Surrai oferece para fortalecer a rede de corretores? Hoje a gente está olhando várias frentes, né? Por exemplo, uma necessidade que o corretor tem é que ele não tem visão, às vezes, ou formação na área de marketing. Nós temos uma plataforma de acesso ao corretor que ele consegue criar peças como se fossem pílulas comerciais de marketing para poder chamar novos clientes ou para se posicionar com os clientes. Não precisa contratar uma agência, pagar caro, nada. Não. Ele utiliza aquilo que a Surrai tem disponível para ele e ele dispara isso aí para... A gente tem um podcast, como você está fazendo comigo aqui, orientativo para o corretor, que nós falamos sobre marketing digital, por exemplo, como ele entrar no marketing digital e explorar marketing digital para fazer negócio. Fala sobre o canal e quando que passa aí. Nós temos no Instagram, no YouTube, Facebook, Spotify agora, que é o De Carona com a Surrai, o nome do podcast. Se acessar o nosso Instagram, você consegue fazer o link direto para lá ou buscar na internet a informação. Você grava uma vez por semana? Eu gravo uma vez por mês. Uma vez por mês. Eu crio um conteúdo voltado para o corretor de seguros. Eu faço a entrevista, como você está fazendo, com a cabeça do corretor, não com a cabeça do segurador. Então, a pessoa entrevistada vai me trazer informações que eu posso usar no meu dia a dia como se fosse um corretor de seguros. Então, eu sou protagonista do corretor na entrevista. E eu busco a informação de como ele pode usar melhor no seu dia a dia. Então, nós falamos sobre posicionamento de marketing, nós falamos sobre produto, nós falamos sobre sinistro, dicas de sinistro da Surrai, de como ele pode trabalhar melhor. A gente falou sobre marketing digital. O último podcast nosso foi uma aula com a Renata Centurion, da Winning by Design, que é essa empresa que eu fiz a formação, falando sobre funil de vendas e como você pode trabalhar melhor a receita recorrente da operação. Está lá no canal, vou assistir. Está lá no canal. Nós temos já 7 episódios, a gente criou, cada mês sai um. E é uma correria, você sabe como é que é preparar um podcast, como é que prepara conteúdo, narrativa. O nosso aqui está sendo um por mês também. Mas é muito importante que a gente leve informação. Então isso também a gente apoia o corretor. Nós estamos agora lançando o Rota Surrai, que é o nosso programa de relacionamento, que quer estimular a marketing cooperado, quer estimular que o corretor tenha receita adicional. A gente está olhando para várias frentes do corretor para trabalhar. E muitas vezes, com uma palestra como hoje, mostrar para ele que ele precisa mudar a cabeça para poder buscar um novo mercado. E eu tenho falado muito sobre funil de vendas. Porque justamente eu tenho falado que... Agora você falou que é ampulheta de vendas, né? É ampulheta. E você olha para essa oportunidade, essa metodologia, e você percebe que a gente não está fazendo a fase da educação da forma correta. Porque a gente está indo para a cotação direto. E em vez de fazer uma oferta vencedora, o corretor faz 4, 5 no multicálculo. E o cliente se perde nessa jornada. E aí ele perde impacto. Porque quando você está na primeira fase do funil, até chegar no fechamento do negócio, você está criando impacto. É como é que você percebe dor e toma impacto.
Depois que vai para a renovação, se cria valor. Eles têm que criar já um valor na relação para que ele possa renovar ou expandir a operação com novos negócios ou indicações que ele pode fazer de amigos. Então, a gente tem olhado muito para essas frentes como uma forma de apoiar o corretor. A gente tem apoiado nossas assessorias, como você aqui está fazendo essa nossa conversa, e a gente está preocupado em você ajudar o corretor a se realizar. Essa é a nossa função. Nós temos dado muita informação também à assessoria e ao corretor. Que ele possa ter acesso a essa informação e diga, puxa vida, no caso da assessoria, quantos corretores improdutivos eu tenho? Quantos são inativos? Hoje, quantos são recorrentes? Hoje a gente já cria ações lá dentro e todas as assessorias precisam criar. O corretor tem que criar ações dentro da corretora dele, mas nunca deixar de buscar o cliente fora, o cliente, de repente, pô, você andou de Uber, pergunta pro cara se tem seguro. Eu entro num Uber todo dia e pergunto se ele tem seguro. Todo dia. Não, ó, eu recebo uma pessoa em casa, em Curitiba, quando eu peço uma pizza ou uma comida, o cara que chega de moto, os caras chegam pra mim, já fiz o seguro, Grilo. Já te o cara bateu na minha casa. Que você é o homem surrai. Eu sou curitibano, a gente compra nos mesmos lugares, né? Tem uma história que você não. Pouca mudança. Então, o cara que vai motoqueiro lá em casa, ele já fiz o seguro. Então, assim, é muito legal porque ele já sabe que eu vou perguntar. Ô, Samuel, você tem moto? Não, carro. Precisa contar na surrai. Olha que aí, carro que é? É o Peugeot 207. Que ano? 2011. Vamos fazer seguro? Eu vou te mostrar que você tem aceitação e preço para isso. Tenha certeza. Porque olha aqui, ó, o cara tá do nosso lado aqui. Alguém te ofertou, Samuel, seguro? Oi? Alguém já te ofertou seguro? Ainda não. Aí, olha que loucura. Você tá sentado na minha frente e ele tá aqui do nosso lado controlando o meu podcast. Me dá mais uma dura. Me dá mais uma dura. Olha só que loucura. Olha como que a gente perde a oportunidade, né? O Samuca aqui, gente boa demais, Samuca. Vem cá, Samuca. Vem aparecer aqui. Vem cá, Samuca. Vem cá mostrar a tua carinha aqui. Vem cá, Samuca. O Samuca tá aqui com a gente. Cara, ele tá do nosso lado e ninguém ofertou seguro pra ele. Eu conheço o Samuca já há uns 5 podcasts. Eu Meu nunca Deus perguntei do pra céu. ele. Samuca, me perdoa. Olha como é a nossa vida. Agora você testemunhou a prática da vida. As pessoas não têm pergunta. Entendeu? Pra você ter uma ideia, eu tava em Blumenau no Oktoberfest. Sim. Tava com um grupo de Não, corretores. essa história é fantástica. Tava com um grupo de corretores, tinha um cara que tava com uma jaqueta de um clube de moto, todo de preto, tal, bem aparamentado. A esposa tirando a foto, eu passei, bati no braço dele, tá bonito, hein? E segui. Fui pegar um chopp. Passou uns 5 minutos e ele veio atrás de mim. Por que você falou que eu tava bonito? Pô, com essa jaqueta você deve ter uma belíssima moto. Ele falou, tenho moto. Tem seguro? Não. Como assim? Eu falei, cara, eu sou da Surrai, então chamei o corretor, vem cá. Aí ele O corretor tava lá? Tava lá, eu puxei um corretor comigo, vem cá, vamos fazer o seguro. Começamos a conversar, ele tem um Mustang. Começamos a conversar, ele tem um Hot, aquele carro adaptado, né? Sim. Aí ele começou a bater papo comigo, corretor, a gente começou a fazer interação, já tinha 3 negócios possíveis ali pra gente fazer. Veio o amigo dele que tava junto com ele no grupo. E encostou, que começou a conversar, eu virei pro cara, tem seguro? Não. Tem moto? Tenho. Você faz seguro de moto? Faço inclusive de frota e tal. Mas pera só um pouquinho, eu acabei de comprar 5 motos que eu tô alugando. Não fiz seguro disso. Nós fechamos 9 negócios em 5 minutos. Só. Ninguém tinha ofertado seguro para eles. Isso acontece no dia a dia. Eu tava na feira, tava lá no Oktoberfest, dentro da festa. É maluco isso que se pensa. É a história do rapaz aqui agora. Do Samuel. Nós estamos conversando que Samuel tem seguro. Não, não tenho. Alguém te ofertou? Não. Você já ofereceu seguro pro pasteleiro na feira? Tudo. Eu não passo sem falar de seguro. Eu não consigo. Minha esposa fala, você é maluco, Eduardo. Deixa os caras. Não, eu preciso proteger. É propósito. Você é o verdadeiro Beck de fazenda, né? Cada enxadada é uma minhoca, né? Outro dia eu tava no interior do Paraná com o Igor, tava viajando comigo, e a gente parou no sinaleiro, pararam 6 motos do nosso lado em Maringá. Eu abri o vidro e aí, turma, motocada tem seguro? Aí um cara, eu não fiz a proteção. Eu falei, cara, vai da Surrai, cota lá, pede pra um corretor. Aceita? Eu falei, aceita. Faz a pergunta. Provoca. Vai no site da Surrai que a gente te ajuda a indicar um corretor. Então, é empolgante isso, porque o mercado tá aí. O mercado tá aí. O mercado passa na nossa frente e a gente não olha. Ô, Samuca, se não fizer seguro agora com o Claudinei aqui, você vai se ver comigo. Não, aqui eu já tenho uma fichinha. Você vai se ver comigo. Já tem uma fichinha para ele preencher aqui, ó. Aqui, ó, Samuca, eu vou te entregar. E preços justos, bem justo. Não, maravilhoso. Legal, e naquilo que importa. Então, você estava perguntando como é que a área comercial apoia o corretor. A gente dá muita instrução, treinamento, a gente se posiciona como visão de empresário,
A gente tem. A gente está fazendo do caminhão a nossa nova moto. Nós estamos investindo muito no caminhão agora, porque tem um mercado de 85% dos caminhões brasileiros sem seguro, dados oficiais. Então você veja, está rodando uma frota que não tem seguro. Não, e tem várias seguradoras, quando falam em caminhão, Foge. também foge. Ótimo, deixa que a gente vai pegar esse mercado. Então, a gente olha para isso e você percebe que o nosso papel como área comercial é orientar, estimular e provocar. Criar relacionamento, levar metodologia, apoio e fazer disso com que a realização do corretor é o sucesso da seguradora. Quando o corretor ganha dinheiro, nós ganhamos dinheiro. Tá parecendo a Renaseg, o seu sucesso é o nosso negócio. Fala que eu discuto. Como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Isso é muito importante para nós. A gente acaba construindo uma relação poderosíssima quando você começa, o corretor dá oportunidade, porque aí tem um ponto importante, ele tem que dar oportunidade. Quando ele dá a oportunidade da gente opinar, por exemplo, os corretores cotam muito o mercado premium, esse mercado 30%. Quando eu bato da pirâmide. Quando eu bato na porta do corretor que me conhece de outros mercados, né, de outras histórias, de outros passados meus, cara, vamos criar uma vertical Surrai. Como assim? Eu falei, põe uma pessoa e começa a cotar o que você não fecha. A gente está fazendo sucesso nisso, Claudinei. Não, e ó, esse cara é muito atirado. Ele mostrou para nós, é verdade, nós vimos. O cara chegou numa associação Para fazer uma cotação. para fazer uma cotação. Foi. Ele que foi diretor de várias companhias. Cara, Eu queria entender a jornada de quem está no mercado. você quis entender o mercado. E para saber de que forma que a associação trata esse possível cliente. Conta aí, que é fantástico isso. Isso vem de uma história da Carol, uma professora minha do mestrado, que era extremamente pós-doutorada, formada do melhor ensino possível. E um dia, numa das aulas, ela falou assim, vocês estão olhando o Sebrae? Vocês estão olhando o curso individual? Pô, cara, estão fazendo mestrado, stricto sensu, olhando para frente, fazendo pesquisa. Ela falou, vocês não entenderam. O Brasil está lá. Então você precisa ver o que está acontecendo lá, porque daí você vai entender para onde a gente vai e qual é a oportunidade que tem. Então, olhando para isso, você observa o seguinte, eu falei, cara, quem que é meu concorrente nesse mercado? Não é a Tóquio, não é a Anis, não é a HDI, não é a Porto. Admiro todos. Sim. Meu cliente não é o cliente premium, meu cliente é deste produto, né? Que leva benefícios com o pet shop, a lavagem da caixa d'água, a tecnologia em casa. Cobertura de vidros, tá? Não é isso. Mas é a associação. E aí eu fui lá e bati na porta numa feira de transportes, uma feira de caminhões. E aí eu fui lá e queria fazer a jornada para ver como é que eles faziam. Bati, eles falaram assim, eu quero fazer o seguro do meu carro. Ele falou assim, a gente tem uma proteção veicular que é a mesma coisa ou quase a mesma coisa. Pô, a abordagem dele foi boa. Aí eu fui lá, dei os documentos, me dá a cotação. Eles não dão a cotação na hora. Ele dá no dia seguinte. Num WhatsApp muito bem montado, muito marketing em cima, você pode pôr e colocar coberturas, é encantadora a oferta. Larguei. Entendi a jornada que eu precisava, não ia fazer nada de negócio. Esse rapaz que pegou meu dado, há 2 anos me manda mensagem todo mês. Rapaz. E eu não excluí ele, não bloqueei ele. Eu falei, eu quero ver até onde ele vai. Você vai ter que fazer alguma coisa com ele, ou levar ele para Surrai. Você vai trabalhar com a gente, porque Vai trabalhar com Surrai. faz 2 anos que todo mês, ou ele me deseja um excelente mês, uma excelente semana, que eu esteja abençoado, ou que eu possa ter negócio, ou que se eu tiver um amigo para indicar. E aí ele provoca, e gente, isso que eu estou falando, tem foto do WhatsApp. Ele mostrou na o tela, WhatsApp lá. com a troca de mensagem com ele. Aí um dia ele chegou num ponto e eu falei assim, ele colocou lá para mim, olha, seu Eduardo, né? bem-vindo, tal, se o senhor indicar, vai ter um Pix. Eu falei, vou testar esse cara. Aí eu mandei, quanto vale o Pix? Aí ele respondeu, R$50 na indicação de uma moto, R$100 num carro e R$200 num caminhão. Ele fez o member get member. Eu nunca fiz negócio com ele. E esse cara tá me provocando a indicar alguém, porque pode ser que alguém feche e eu vou ganhar uma grana. Olha a visão que ele tem. E ele faz promoções, ele tá sempre ativo. Que corretor que faz isso com um cliente que disse não 2 anos atrás? Você tem que levar esse cara para trabalhar. Entendeu? Você tem que levar esse Talvez se cara eu não fosse segurador, eu tivesse feito o contrato da proteção dele. Porque o cara é persistente. Eu estava numa palestra que nem essa hoje e uma corretora levantou a mão assim, mas isso aí tem a teoria de marketing que se mais de 3 contatos é abusivo. Eu não bloqueei ele. Eu nunca respondi. Como é que vai ser abusivo?
Abusivo está na minha cabeça de achar que eu não tenho que fazer oferta. Talvez a diferença é que o cara lá se põe numa posição de vendedor. E o corretor de seguros não está se colocando nessa mesma posição. É verdade. E aqui tem um desafio, mudança de mentalidade. É uma quebra de paradigma. Eu não posso né? perder uma venda. Essa é a cabeça daquele rapaz. A cabeça do corretor é mais um negócio que entra ou sai, mas eu estou ganhando dinheiro, porque 30% trocando seguradora faz com que eu ganhe dinheiro, porque o prêmio médio só sobe. Ele só pensa na quantidade de prêmio que ele arrecadou, aliás, de comissão que ele arrecadou em relação Hoje ao você passado. viu, eu perguntei na palestra lá, quem cresceu mais 10% na base de corretor, de clientes? De cliente. 3 corretores levantaram a mão. 3. Aí é preocupante. E não é porque está no Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, que é uma cidade riquíssima. Sim, interior de São Paulo. É porque não está É o segundo olhando para a mercado. expansão. Não está olhando para a expansão do negócio. Porque o que acontece? Os corretores estão fazendo a gestão por dinheiro e não por cliente. Gestão por dinheiro e não por cliente. A gente tem que fazer gestão por cliente. A saúde financeira de uma empresa de corretora de seguros está na base de clientes e não no dinheiro que ela ganha. Tem que ter a gestão financeira, tem que ter a gestão de custos, Claro. tem que ter o investimento, tem que ter tudo, mas você olha para um negócio na base de clientes que ele tem, ativo, pagando. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Nós precisamos olhar novos clientes entrando. Porque no final do dia, se você olha o saldo, você pode estar crescendo em prêmio, mantendo a base de clientes, mas você pode estar morrendo. Porque se não entrar novos clientes, e aí você vê a história como ela é, a vida como ela é. Sim. As e pessoas morrem em algum momento. Claro. E também você está aumentando. Se você não crescer na base de clientes, só pensar no prêmio, as despesas que você tem dentro da corretora, em qualquer empresa, com funcionário, com uma série de benefícios que você dá para o funcionário, aluguel, uma série de coisas, está sofrendo talvez um reajuste maior do que o reajuste do prêmio. Olha só a transição que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Nós somos formados numa época que o vô fazia o seguro quando fazia, o pai fazia o seguro, o filho fazia o seguro com o corretor. Mesmo corretor. Os filhos dos segurados desse corretor de hoje estão indo na internet fazer seguro. É verdade. Não necessariamente fechando online tudo, mas buscando alternativas na internet, inteligentes. E caindo na mão de um corretor que é vendedor. E aí o que ele faz? O WhatsApp e vai falar assim, Ele vai embora. Antes de mais nada, bom dia para você. Vai embora. Então, a sucessão familiar que tinha numa corretora de pegar as gerações, ela não é mais verdadeira. Na sua maioria, não é mais verdadeira. Porque os filhos vêm desafiando o status quo. E ele acha que aquele corretor que atendia o pai dele pode estar caro, ou porque está antigo, ou porque não está modernizado, ou porque não está se conectando nele no Instagram, não está falando com ele no TikTok. E aí ele vai buscar uma alternativa. Quando ele vai buscar uma alternativa, ele muda de corretor. É a questão da confiança. Entendeu? O cara, não é porque o pai dele fazia o seguro com ele, com esse corretor, que ele vai fazer. Confiança é uma coisa que é individual. A credibilidade é individual. Ela não principalmente hoje, com a informática, mas não, a tecnologia, a tecnologia que é muito forte, né? Eu provoquei. A tecnologia que é muito forte. Então, os jovens, eles querem resposta rápida, eles querem ter acesso às informações. Ele quer alternativa. E tem que ter alternativa. Eu estava pensando sobre isso, Claudinei, no voo ontem, vindo para cá, que eu falei assim, puxa vida, a gente contratava as pessoas por trabalho, para trabalhar. Hoje a gurizada quer trabalhar por job. Ciclos curtos, que não são sucessivos muitas vezes, mas que ele não fica preso. Isso para nós como gestão é um baita desafio. É verdade. Entendeu? Você tem que fazer de uma forma que ele se sinta importante, que ele entregue aquilo que você orçou, que você deu de missão, e que ele goste, porque senão ele quer um novo desafio. Você observa que a nossa época, a nossa geração, é uma geração que trabalhava para conquistar as coisas e olhar para o futuro. A geração atual está preocupada em fazer... Ele entra quer ser o CEO da empresa. Ele entra, ele quer a promoção. Ele entra, ele quer um patamar acima. Ele está olhando o patamar acima. O que é legal por um lado, porque desafia. Desafia a nós, né? O modelo. Mas por outro lado não é legal porque ele também não tem vínculo. Propósito. Esse é um ponto importante. Então a gente tá fazendo a sociedade, de certa forma, está passando por uma transformação muito radical em todas as frentes. Então essa geração que está vindo agora, por exemplo,
pandemia, geração formada na pandemia, vem com uma outra cabeça. Já vem desconectada do mundo tradicional. Né? Sim. Você veja, nós dois somos dois caras convertidos digitais, né? A gente aprendeu a usar o celular, aprendeu a fazer compra por internet. Nossa, supermercado, nem pensar, você vai no supermercado. Nisso. A turma vai lá que dá 2 cliques e está recebendo a compra em casa e é isso que ele quer, ele não quer... Aqueles carrinhos jamais eu pensava em comprar pela internet. Hoje eu compro normal. É uma coisa maluca isso. Então, essa transformação faz com que você tenha muitas mudanças. E o impacto social... Eu estava vendo uma matéria agora importante que estava falando sobre a uberização. O desemprego está sendo uberizado. O que é maravilhoso. O cara tem receita, o cara consegue sustentar a família, o cara não fica perdido com o salário de desemprego dele. Para muita gente é uma segunda renda, né? Ou a primeira. Ou primeira. Passa a ser a primeira. Eu converso muito com o cara de Uber, né? Porque eu pego Uber todo dia. Então eu pergunto do seguro e pergunto por que ele é Uber e como é que ele é Uber. Então o interesse social também faz você ter uma visão sobre isso. Você tinha que criar um podcast dentro do Uber, né? Olha que daria certo, viu? Você ia fazer um maior sucesso. Esses caras têm muita história. Tem muita história. Eu peguei uma situação agora em São Paulo, que o cara foi me levar para o aeroporto, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, como é o nome da tua... Tem seguro? Tem. Qual é a tua seguradora? Era uma associação. Eu falei, cara, não, vem para a seguradora. Como assim? Vamos fazer seguro no Surrai. Ele falou, cara, sabe o que está acontecendo? Eu tenho uma carta de crédito de 300 mil, vou comprar 2 carros e vou alugar para Uber. Eu falei, eu faço seguro de Uber, se for elétrico eu faço também, e se for zero eu faço também. Perda parcial em São Paulo. Cara, ele olhou assim, como é que eu faço? Aí eu peguei um corretor que tinha me ligado na hora, tava conversando, ligou o corretor. Você indica. Você acabou de ganhar o cliente. Passei o contato dele e fechou o seguro com o corretor. Cara, é impressionante. Entendeu? Eu falei, cara, sai do prêmio mensal, você tem um risco aqui associado porque você não é seguro, você não tem um contrato de seguro. Falei, se você for brigar com a tua associação, você briga com que documento? Ele falou, cara, você tem que ter uma apólice de seguro. É um direito que você tem, claro. Muito bacana. Vamos continuar aqui, ó. Que isso aqui a gente tem que fazer a colinha. Olha só, eu também usei a tecnologia. Olha lá, ó. Perguntas da IA. Perguntas da IA, né? Porque é engraçado, eu também tinha um preconceito muito grande contra a IA. O bem e o mal na sociedade sempre existiu. Há 10 mil anos, desde que o homem existe, né? O ser humano existe. E eu falava, pô, isso aqui... Eu sou contra isso aqui, que isso aqui vai acabar com os empregos. Eu acho que os empregos vão passar por transformação. Só que hoje a gente vive num momento de escassez de tempo, de criação, que eu ia falar, por que eu vou perguntar para o grilo? Onde o grilo nasceu? Quem mais que eu posso perguntar para o grilo? Aí no curso, alguns cursos que eu fiz, né, que eu também... Está se atualizando? Estou se atualizando. É provocativo isso, não tem jeito. Tanto na parte de gestão, então na parte de rádio, eu passei a utilizar a inteligência artificial. Joguei lá, roteiro de entrevista para o diretor comercial da Surrai Seguradora. Saiu em 1 minuto. Que medo. Que medo. Que medo, tem 35 perguntas aí. De tudo. Eu falei, pô, isso aqui fica fácil. Mas esse é um ponto interessante que eu falei para você no começo da nossa conversa. Isso é uma coisa que te ajuda. Sim. Você ia gastar um tempo pensando, pesquisando, buscando. Não ia dar tempo. Num clique você pode refinar. Sim. Isso aqui não faz sentido, isso aqui faz Exato. sentido, isso aqui está na narrativa que eu quero construir para o podcast. E eu tenho aqui a facilidade de ter pronto todo um pensamento com base num algoritmo que está trazendo informação. Sim. E tem que conferir, que você pega, por exemplo, às vezes eu uso para montar a playlist do meu programa de música, né? E eu tenho que conferir, porque às vezes sai muito compositor errado. O nome disso é alucinação. Alucinação. É o nome que se dá para isso na inteligência artificial. Quando ela descola e traz uma coisa completamente diferente. Tem nada a ver. Então você não pode confiar 100% na IA. Você tem que checar se aquelas informações estão corretas. Imagina se ela, de repente, ela pergunta aqui, como é que a Surrai pretende fazer seguros empresariais com LMI maior? Pô, eu vi o Grilo, ele vai jogar caneca na minha cabeça. Eu não sou bobo. Mas é uma coisa interessante, porque eu percebi uma mudança no comportamento corporativo, que os e-mails melhoraram muito, por causa da IA. Antes o cara ia escrever um e-mail, o e-mail tinha uma característica de ser muito duro, né? O e-mail é frio. Eu sempre disse que o e-mail era a última alternativa para você registrar algo, porque se você começar pelo e-mail uma conversa vai dar errado. Nossa.
Por causa do tom. O tom. Uma Você não foi palavra claro. mal colocada. As pessoas hoje, você tem hoje dentro do Outlook, por exemplo, você escreve um e-mail e você tem o Copilot que melhora esse teu e-mail colocando sentido e você só dá uma revisada. Os e-mails melhoraram muito, estão muito mais claros, estão muito mais objetivos, Estão mais amáveis. Está muito mais fácil. Eu falei assim, puxa vida, será que as pessoas evoluíram tanto? Não, é que o ChatGPT está ajudando todo mundo. que as pessoas- Ou o Copilot, ou o Perplexity, não sei quem está usando qual tipo de As pessoas inteligência. estão buscando ajuda. O que facilita, Que porque com facilita. uma comunicação melhor e um entendimento melhor da decisão. Claro, sem dúvida. Entendeu? Você reduz o impacto de variáveis ocultas, vamos dizer assim. Que muitas vezes o cara que está lendo pode escrever estar. uns 200 livros. Não dá. Minha inteligência Não é dá, pequena agora para tudo não, isso. Não dá. Não dá. Eu tinha que gravar muita coisa desse cara, viu? Vamos lá. Inovação e tecnologia. Boa. Não é informática. O mercado de seguros está passando uma transformação digital. Como a Surrai tem se preparado para isso? Usando muito ao seu favor. Acho que o primeiro ponto é esse. Uma das coisas importantes da tecnologia, da inteligência artificial, é que ela está sendo claramente adaptada. A gente está fazendo uma fase de transição desse mundo da IA para a operação dos negócios, aonde ela busca o quê? A produtividade. Os agentes de IA estão buscando o quê? A produtividade, a redução da burocracia, de processos, escala, você está ganhando. A gente, por exemplo, está investindo no Gênesis, que é uma plataforma de atendimento, melhorando a relação e escalando o atendimento dos segurados na hora que ligam para nós. A gente tem o CRM do Salesforce, usando os agentes do Salesforce para facilitar nosso CRM de conexão. Então, a gente está olhando aonde tem oportunidade de ganhar escala, sem perder a humanização, que esse é um ponto importante. A gente não quer robôs falando com o segurado. Tem muita gente A gente que não quer gosta, uma né? interação. Eu não quero que é 1, 2, 3, 4. Eu quero que seja conversacional. Então, nós estamos olhando nessa direção, usando a inteligência para ganhar e transacionar de uma forma simples, que tenha uma humanização na relação, mas que permita escala. Não é possível mais você ter uma central de atendimento com 600 pessoas. Você tem que ter um primeiro nível que se consuma o que a gente chama de autosserviço, né? É uma pergunta que tem uma resposta. Isso a gente consegue colocar. Quando eu tenho uma complexidade maior, uma segunda nível, aí tem que entrar uma pessoa. Mas a todo momento a pessoa pode apertar e quer falar com uma pessoa. Isso não invive. Ela tem opção. Nós temos os perfis diferentes de públicos nessa relação. Então, É mesmo porque é um seguro democrático. claro. Nem necessariamente o cara do outro lado tem que entender do que eu estou falando. Claro. O termo, às vezes, ele não sabe. Né? Mas nós estamos olhando para isso. A gente está investindo muito no sinistro, no atendimento, na relação da informação, garantindo que a inteligência artificial ganhe escala e produtividade que facilita a nossa vida e do segurado, ou do corretor. E ganhando Nas duas escala, frentes. você acaba tendo condições de melhorar o preço na ponta. Aí está teu ponto-chave. A Surrai é uma empresa que trabalha para ter melhor preço para poder fazer democratização do mercado. Então, todo dia nós estamos pensando Então, a escala. como reduzir custo para poder melhorar preço para o segurado final. Porque o nosso negócio é esse. É sim para você, com preço. Que ele possa pagar. Então, a gente olha para isso de uma forma muito estruturada. E isso garante que a gente tenha investimentos feitos na direção daquilo que é possível trazer o segurado ou o corretor no melhor experiência e melhor jornada. Vamos continuar falando de tecnologia aqui. Eu tenho uma pergunta muito legal. Há algum projeto ou ferramenta digital que vocês têm orgulho de ter desenvolvido recentemente? Seria essa? Recentemente? Foi. Eu acho que seria. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma chamada Guidewire para poder colocar a nossa empresa num patamar tecnológico diferenciado. E quem que busca isso aí? É você, Grilo? Não. Tem uma equipe? Tem gente muito mais inteligente que eu que faz isso. Porra, mas... Tem um diretor nosso lá que ele é focado. Se eu gosto das coisas, ele gosta de outras coisas. E as coisas que ele gosta são coisas que buscam isso. Então ele 24 horas, é impressionante. É uma máquina de informação buscando isso. E os debates, né? Porque a facilidade que tem hoje do acesso à informação cria debates positivos entre os diretores da empresa. Então eu tenho o Beto na direção, que é o nosso vice-presidente de operações, o Stafa, que é o nosso vice-presidente de tecnologia e finanças, acabam trocando informações. O Fernando provoca muito isso com a visão empreendedora dele. A gente traz, então, tem um debate sempre positivo de alguma coisa nova que pode ser oportunidade para a gente testar. E aí você enxerga se aquilo A gente serve testa. para o corretor e para o segurado. A metodologia dos pequenos testes em pequenos impactos que pode gerar um grande impacto futuro.
Então a gente vai testando pequenas coisas que funcionam e vai escalando. E aí, quando vê que funciona, escala a operação toda. O Marcos Surrai, ele participa de alguma decisão? Ele participa do conselho da empresa, né? Ele está muito Conselho. próximo, ele sabe tudo da empresa. Eu achei muito legal dele ter ido lá no evento que teve No eu lançamento. não posso deixar de falar do Surrai Music Hall. Você, corretor, vai ter a oportunidade de conhecer. Hoje também já está disponível. Você pode comprar ingressos no site. Sendo corretor Surrai, você vai ter descontos para comprar grandes shows maravilhosos. E a companhia está pensando também em criar campanha, né, de produção para o corretor. Ela é uma né? plataforma de relacionamento. Ela tem o seu papel de uma casa de eventos, uma casa de shows, que tem o seu benefício final, mas para nós, como Name Rights, a gente usa como plataforma de relacionamento. Então os corretores, assessorias, clientes passam a ter acesso por estar nessa relação com a gente. Estando contato com a gente, passam a ter um acesso mais prioritário. Então a gente vai fazer campanha, a gente vai fazer ações de relacionamento, a gente vai fazer ações pontuais com clientes, a gente vai... Aqui o céu é o limite do que você pode fazer. A ferramenta que você tem é a casa, é o evento. O show, ou a ação, é o insumo que você precisa para conectar tudo isso e criar uma ação comercial. Porque é bacana, porque muitas vezes as pessoas não vão a São Paulo assistir um show, né? Porque locomoção, custo, uma série de coisas acaba não desestimulando aí, né? E aí, de repente, uma seguradora dá oportunidade para o cara ir conhecer. Primeiro, é recebido em camarote, de primeira linha, local excelente. Dentro de um shopping com estacionamento tranquilo, tudo. acesso fácil de Uber, é uma restaurantes. experiência fenomenal que você não pode perder. No supermarket. E aí, além de ver um grande show, né, de um grande artista, isso cria um vínculo. Eu falo, eu tenho que trabalhar com essa seguradora, porque ela me dá oportunidade. Porque o dinheiro... Tem corretor, lógico, não dá para agradar todo mundo. Tem corretor que fala, me dá em dinheiro a minha parte. Né? Mas... São os perfis, né? São os perfis. A gente tem gente que quer experiência, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer operacional funcionando, tem valores diferentes. Você tem que ser democrático. A nossa pesquisa de corretores mostrou isso. Isso, tem que ser democrático. Tem gente que, de repente, quer um plano de participação no resultado. Tem um cara que, de repente, quer disponibilidade de ingressos para até que ele possa levar um principal cliente dele. Né? Claro. De repente, o cara fecha uma frota na Surrai e fala, vou levar você lá na Surrai, que você fechou a frota comigo. Então, a seguradora, ela pode multiplicar e levar o nome da Surrai muito mais além. Muito longe. E outra, uma coisa que eu percebi na Surrai, é forte na mídia, na TV. E isso traz também um outro lado, né? Porque quando tem um evento, um artista que contratou a casa e ele vai para a TV falar do Roberto Carlos, vai fazer a sua exposição da venda do seu show, o Surrai Music Hall está lá. A Surrai está lá. Então a gente ganha muitas frentes de contato com todos os públicos, em todos os perfis, com todas as relações, entendeu? A gente olha muito para isso, porque como nós somos uma empresa de democratização do seguro, eu preciso estar no acesso dessas pessoas. Ela precisa saber que eu existo. Ela precisa saber que a nossa seguradora é uma seguradora que, se ele tocar, ele consegue fazer seguro. Ele vai ser aceito. Aí, de repente, o corretor fala, é a Surrai. A Surrai é que ela tem a propaganda na Bandeirantes, aquele horário. Ah, eu conheço. Ah, que fala sim? Que fala sim. Está falando sim para você. É isso aí. Então, é isso que o corretor... E olha, corretor, fique atento, pois a Surrai tem projetos muito interessantes, principalmente para você que gosta de boa música, local maravilhoso, para você levar a sua esposa. Valorize sua esposa, quem está atrás de você, ou até muitas vezes na frente, né? Para que ela vá lá, que ela passe a gostar, que ela indique a Surrai também para as amigas, né? Que ela indique, quer dizer, hoje a gente vive de relacionamento, né? Então, é um parênteses que eu quis fazer para não esquecer. A divulgação da nossa casa. Nossa casa. Exato. E o seguinte, vamos lá. Isso aqui nós já falamos. Olha só, a gente depois de 60, a gente tem que ficar lendo aqui. O setor de seguros do Brasil ainda é considerado de baixa penetração com relação a outros países. Como você enxerga esse desafio, que é aquilo de... Distribuição.
Distribuição. Distribuição. Eu enxergo que é distribuição. De novo, 70% das pessoas têm veículo e não têm seguro. Quantos corretores tem cadastrado da sua área? 43 mil. 43 mil. Quantas assessorias? Você lembra de cabeça? Nós temos 120. Tem 120 cara chato que nem eu, assim. Cara bom que nem você, que nos desafia todo dia. Que faz a gente crescer, que provoca a gente, que faz a gente melhorar. Porque no final do dia, uma coisa importante, Claudinei, é... Quando vocês nos provocam, nos desafiam, a gente tem que fazer melhor. Quando os concorrentes melhoram, a gente tem que fazer melhor. Quando o mercado nos desafia, a gente tem que fazer melhor. E ao fazer melhor, a gente impulsiona o desenvolvimento. É aquela história que eu aprendi lá atrás. O cliente que reclama... Tem que ser bem atendido. Tem que ser bem atendido e ele o corretor quer que que reclama cresça. é bem atendido. Ele quer que você cresça. É. Porque ele está brigando por você. Exatamente. Ele quer trabalhar com você. Aquele que fica quieto e vai embora, é o pior. É o pior. É o pior. E muitas vezes as empresas morrem porque não percebem isso. Deixam de ouvir o cliente, ou deixam de ouvir o seu parceiro principal, ou de entender a dor do seu parceiro principal. E é difícil isso, tá? Porque para você entender isso, você tem que estar no campo. Você tem que estar ouvindo, você tem que estar presente, você tem que estar disposto a... E dá trabalho. Dá trabalho. Escuta ativa. Dá trabalho. Porque às vezes, Claudinei, você fala uma coisa que não tem nada a ver com o que você está discutindo, mas te dá um insight para uma coisa que você não está olhando. Ah, sim. A hora que você tem um insight, tem uma oportunidade. E aí vai olhar para essa oportunidade. Pronto. Aqui está a sacada da vida. É entender e ouvir o outro. E a nossa vida está tirando isso. A velocidade da internet, a velocidade da informação, a velocidade do acesso está tirando os debates que fazem que você cresça consistentemente. Porque as pessoas não estão mais ouvindo. Por isso que muitas vezes a gente precisa da inteligência artificial para nos criar insights que você não tem tempo hoje de... Vou te dar o exemplo concreto da minha vida em 25 anos de experiência. Avião. Eu sou de uma época que a gente sentava no avião e trabalhava conversando com a pessoa do lado e fazia negócio. Hoje nós sentamos no avião e todo mundo põe fone de ouvido. E ninguém se fala. Ninguém se fala dentro de um avião. E eu lembro de situações que eu vivi. Minha vida inteira eu estive em avião. De sentar numa poltrona, sentar um cara do lado, você começa uma conversa, o cara do outro lado ouve, conversa, aí o outro já entende do teu assunto, o outro quer saber do seguro. No final você estava fazendo um voo... E você já perguntava com quem que você faz seguro? Se era com a GF? Eu perguntava, eu sempre perguntei. Esse cara é um vendedor nato. Cara, rapaz, mas assim, é um negócio que eu hoje entro no avião, e também, como eu te falei, de um lado eu estou indo descansar, no outro lado eu estou indo ativar, né? Mas eu observo muito as relações, o momento onde eu estou. As pessoas estão brigando mais, estão se empurrando para entrar no avião, desafiando as pessoas que trabalham na companhia aérea, achando que todos os direitos são delas, e entram no avião e não conversam com ninguém. E ainda discutem. Puxa vida, que sociedade é essa que a gente está vivendo dentro de um avião que mudou tanto assim? E você me fez lembrar o comandante Rolim, né? Ele colocava o tapete vermelho. E atendia as pessoas na saída. Atendia as pessoas, deixava o comandante, as aeromoças ali, para o passageiro, para ele saber quem está levando a vida dele, né? E ouvindo. E ouvindo. E ele sabia a dor das pessoas. Ele sabia quando a pessoa acontecia alguma coisa, ele sabia que precisava agir junto por uma questão de humanidade, por uma questão de necessidade ou de oportunidade, mas ele fazia isso muito bem feito. É lógico que a pressão de custo, as coisas que aconteceram levam isso para o outro lado. Eu entendo. Eu entendo que as companhias aéreas precisam desenvolver e melhorar muito, mas também tem um lado que a gente precisa saber qual é o nosso papel nessa história. Concordo. As pessoas compram passagem aérea, acham que elas são donas da companhia aérea. Não. E que as prioridades são dela, e as exigências são dela. E como eu falei, comecei falando, né? As pessoas não se falam mais. Desde a fila na hora de embarcar até dentro do avião. Ninguém se fala. Todo mundo está sentado ali, ouvindo sua música, mexendo no computador, lendo como eu. Então, assim, eu também sou um deles, né? Eu não estou criticando as outras pessoas. Sim. Eu também sou um deles. É que a vida nos levou a isso, né? Mas a gente tem que procurar se relacionar com um cara, uma pessoa do lado. De repente é uma oportunidade. Você veja, eu toda segunda-feira pego um voo cedo para São Paulo para ir trabalhar. Eu tenho meus amigos da fila. Já conhece todos eles? Porque é um grupo. São as pessoas que moram em Curitiba e trabalham em São Paulo. Ela sabe que você é diretor de seguradora? A gente chega, já se conversa, já, sabe? A gente fez um grupo, entendeu? E você pergunta... Todo mundo, a gente pergunta todo mundo. E eles perguntam também, eles querem fazer negócio também. 6 horas da manhã, tá querendo discutir negócio. Outro dia eu encontrei um amigo, Ernesto, que era da EcoSalva lá em Curitiba, que está numa empresa
Medicar aqui em São Paulo, na cidade. Ele começou a querer fazer negócio comigo de manhã cedo, às 6 horas. Eu falei, Ernesto, calma. Calma, eu tô ativando ainda. Mas ele tomar meu café. O quê? Queria colocar um produto dele dentro do nosso produto. Vendendo a empresa dele. Eu já sei tua empresa, vou te ajudar, calma, mas aqui não é o caminho ainda. Né? Deixa eu tomar meu café primeiro, vamos conversar. Vamos falar do futebol. Nós dois somos torcedores do mesmo time. Como foi o nosso final de semana? Então, a gente criou isso. Mas já tem uma afinidade, né? Mesmo time de futebol. Já. Você acha rápido as afinidades, as conexões. É impressionante. Nós que somos comerciais, a primeira coisa que você faz é achar afinidade. Da afinidade vira conexão, da conexão vira negócio. Eu me lembro que eu tive um diretor na Bamerindos Seguros que ele me ensinou o seguinte. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Enfim, um jovem querendo vencer na vida. Eu falei, mas como é que eu faço a conexão com um corretor? Eu era tímido pra cacete. Eu falei, entra no escritório do cara, na sala dele. Você vê uma foto da família, fale sobre família. Fala que a família é linda, mesmo que o filho dele seja muito feio. Mas fale, valorize. Se você vê o cara pescando uma foto de um peixe, mesmo que você não saiba, você pergunta, pô, o que é isso aqui? Um dourado ou é uma tainha? Que é uma forma de você conectar. Você vê um time de futebol, fala, porra, mesmo que você seja corintiano, fala, pô, esse time do Palmeiras aqui ganhou de todo mundo, hein? Então, se você vê um instrumento musical, fala que você gosta de música, pergunta. Aí eu fiz a seguinte pergunta pro meu diretor. E se ele não tiver nada? Ele gosta de dinheiro. Aí eu chego pra ele, tô aqui pra te ajudar a você ganhar mais dinheiro. Olha só. Não é verdade? É verdade. Isso aí não mudou. Mas aí você tá usando o que eu falei da escutativa. Porque a escutativa não é só ouvir, é perceber o ambiente. É perceber a pessoa. Ou como ela se porta, como ela se veste, como ela é. E muitas vezes perguntar. Porque a melhor forma de diagnosticar é fazer pergunta. E ao fazer perguntas, você vai conectando as necessidades e vai conectando a metodologia de você entender a dor e entender o impacto racional e o impacto emocional. Qual remédio que você pode usar na saúde? E aí você cria um evento crítico para você fechar negócio. Depois que você detectou isso. Pô, eu tenho que fazer uns 30 Entendeu? podcasts desse. Eu vou lá para São Paulo. É muito importante isso, porque quando você começa a fazer perguntas abertas, você vai tateando onde é que está a direção da conversa e percebendo o ambiente. Quando você vai para as perguntas fechadas, você vai começando a contextualizar em que caminho você está indo para poder diagnosticar onde está a oportunidade da dor ou da necessidade. Disso você identifica se tem um impacto emocional ou um impacto irracional. Essa é a metodologia do Winning by Design. Então você olha para isso e disso você olha, puxa vida, com essa dor identificada e esse impacto que eu estou identificando, eu posso criar um evento crítico que pode ser racional ou emocional. Claro. Perda de receita, racional. Sim. Perda da sucessão, emocional. Sim. Não importa qual seja. Sim. Mas explorar o outro no diagnóstico e na conversa é que faz a base dos negócios. E aí você consegue perceber o que você tem de oportunidade. Para ajudar o outro, não para explorar o outro. Claro, para ajudar o outro. Você pega... nós temos lá 12 comerciais. E eu e o Aldo, a gente divide a questão da direção comercial. E tem comercial que fala, eu não quero atender esse corretor, ele é muito chato. Ele só reclama. Dá para mim que eu atendo. Não, jamais. Eu falo, cara, procura entender ele. Por que ele ele está mandando assim? Produção. Você está abrindo a possibilidade dele ganhar um dinheiro novo? Não. Aí o cara vai te ouvir mais. Mas entenda, se ele xingou a Sorrai, se ele xingou a Toca e tal, ele não está xingando você. Ele está puto porque ele sofre uma pressão muito grande do segurado. E ele não pode xingar o segurado. E ele é a voz do segurado. Ele é o defensor do segurado. Exato. Então você tem que procurar entender por que motivo que ele está daquela forma e você já tentar resolver o problema ou ver o caminho que você possa ajudar ou você fazer de que você consiga resolver o problema. Né? E agora, se você jamais prometa aquilo que você não possa entregar. Isso mesmo. Tem que ter uma palavra só. Se é uma coisa que depende de você, e é lógico, existe um prazo, né? A gente estava falando alguma coisa de prazo aqui lá para trás. Então, se você falou, daqui 2 dias eu te dou uma posição ou vejo que eu consigo. Cara, cumpra o prazo que você estipulou. É isso aí. Dê resposta. Dê resposta.
Né? É o que eu digo, os problemas sempre existirão. Sim, Alguém claro. vai falhar na jornada. Senão não precisa da gente. Aí está o ponto. Se falhou, alguém precisa de ajuda e alguém precisa de resposta. Nem que seja daqui 5 dias eu te respondo, mas precisa de resposta. Precisa de resposta. Sim. Entendeu? Isso tem que ser transparente Tem. e claro e objetivo. E nunca prometer aquilo que você não possa entregar. Isso aí. Mas pode, de repente, achar, conversando com outras pessoas, você achar um meio termo, né, que talvez não atenda ele 100%, né, mas de repente você não sai das normas da sua empresa. Sim. Né? Então, esse que é você ser... ter a criatividade de ser mais que uma inteligência artificial. É isso aí. Vamos lá. Falar um pouco mais aqui. Ó. Liderança e cultura organizacional. Como você descreveria a cultura da Surrai e o que ela tem de especial, Grilo? O protagonismo da acolher e proteger primeiro. Uma coisa importantíssima é saber respeitar o outro e abraçar o outro. Isso tanto para Todos. colaboradores? Todos. Segurado, corretor, entidades, parceiros. É um valor da nossa empresa. Muito forte. Entendeu? Então a gente olha para isso com uma clareza absoluta. Nós olhamos muito a atitude de dono. Todo mundo é dono da empresa. Eu estava falando. Todo mundo é dono da empresa e toma atitudes por ser dono. Você colocou num e-mail a questão de visão de dono, né? Atitude de dono. Isso é muito... Não basta você ser um bom colaborador. Você tem que ter atitude de dono. Como se isso aí fosse seu. E é seu. É nosso. É nosso. É nosso. Meu sobrenome é Surrai. O Grilo é o nome do meio. Eduardo Grilo Surrai. Porque todo mundo me conhece como Grilo da Surrai. Ah, sim. Não tem como. Como Claudinei da Renasceg. Entendeu? Nós temos um sobrenome. E nós temos que dar valor a isso. Nós temos que cuidar disso, zelar por isso. Garantir que isso tenha a melhor interpretação possível. E que possa respeitar essa cultura que nós temos, de inclusão, de garantir que a gente tenha essa visão de dono, atitude de dono, que dados orientam decisões, que a gente olhe esses valores como uma coisa muito maior dentro do propósito de democratização do seguro. Então, assim, a cultura da Surrai é uma cultura muito aberta, as pessoas são muito próximas, todos são amigos e colaboradores. Ah, mas são amigos em que nível? Dos diversos níveis, desde muito próximo a distante, porque trabalham na mesma empresa, mas não importa. Nós somos Surrai. Bacana isso aí, né? Quais os principais desafios de liderar uma equipe comercial em um mercado tão competitivo? O primeiro que você vai falar é escutativo, né? Total. O segundo é garantir produtividade. O terceiro é tirar da zona de conforto quem está em berço esplêndido. É difícil isso, tá? Tanto que a gente aplica metodologias dentro da operação nossa, uma metodologia que eu estava explicando aqui sobre você fazer perguntas abertas, fechadas, chegar num impacto emocional e racional e depois criar um evento crítico, é uma metodologia chamada SPICED, que traz exatamente esse conceito dentro da narrativa, na relação que a gente faz com o corretor. Você tem meu e-mail. Te mando. Você vai me mandar algumas coisas. Te mando. Você passou agora a ser um dos meus gurus. Vamos embora. E aí, com base nisso, qual é o desafio nosso? É todo mundo estar preparado para a oportunidade. Nós não podemos deixar uma oportunidade passar. E nós não podemos deixar de ver a oportunidade. Você vê o Samuel, a gente estava deixando. Né? Liderar uma equipe comercial é você garantir que todo mundo está com senso ativo. Esperto. Preparado para poder entender o que está acontecendo e como a gente pode movimentar a favor do mercado, da democratização do mercado. E que no final do dia a gente vai realizar um corretor, uma assessoria e a Surrai. Mas com uma visão principal, a jornada do cliente. Que ele possa se realizar. Ele é a principal... pessoa nesse processo todo. Eu acrescento a tudo isso que eu falei, disciplina. Ah, sim. Uma das variáveis mais difíceis de uma equipe comercial. Falta de disciplina e atitude de vendedor. Motivação você poderia incluir? A motivação a gente tem energia. Poderia incluir. Porque eu sou um cara hiper motivado. Porque, então, eu sou otimista. Eu sou otimista. Mesmo na adversidade, eu sou otimista. Copo assim. Cheio. Vambora. Também sou assim. Agora eu cobro do time copo meio vazio. Às vezes também tem que cobrar para mudar comportamento.
medidos por resultado. O comportamento define como é quem nós somos e o que nós seremos. Então a gente precisa valorizar isso de uma forma muito clara. E a equipe tem que ter um padrão. Não que todo mundo seja igual, mas que todo mundo tenha a mesma sagacidade, a mesma velocidade, a mesma energia, a mesma motivação, a mesma disciplina, porque isso que faz os negócios acontecerem. Vou te lembrar de uma passagem, eu acho que você deve lembrar. Quando eu fui no primeiro evento de Interlagos, que é fantástico, viu? Evento de moto em Interlagos, e aí, eu acho que só tinha eu de uma assessoria e outra pessoa de assessoria. Naquela reunião que estavam todos os corretores. Exato. E eu pedi Aí pra você todo falar. mundo falou, aí eu falei, aí ele falou, ó, 2 minutos. Aí ele falou, mandou bem. Eu falei, eu acho que é importante a gente... Até minha mulher falou assim, pô, você vai se expor? Eu falei, cara, eu trabalho com vendas, eu tenho que me expor. Eu tô sentado aqui para isso. Claro. Sentado aqui eu para tenho isso. que falar que a Renaseg está no interior, que a gente tem tais corretores, Isso. que a Surrai é importante nisso. Isso. Então a gente tem que se expor. Né? Um comercial tem que estar no holofote. Não pode se esconder na escuridão. Comercial que se esconde não é comercial. É verdade. Comercial que se expõe está sujeito ao fracasso e ao sucesso. Sim. Mas os dois te levam ao crescimento. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então um comercial não perde a oportunidade de falar, de se posicionar, de aparecer e de se arriscar. Mas usa inteligência. Mas vamos embora. Tem que ter método por trás. Então, método. dentro desses desafios que eu coloquei é ter método, é ensinar para a equipe comercial como ter método para poder fazer os negócios acontecerem. Porque não adianta, o que me trouxe até aqui não vai me levar daqui para frente. Ah, sim. E esse é um ponto muito claro. Essa mutação da tecnologia, essa mutação do comportamento humano, essa mutação da pressão da velocidade das informações, que nós estamos numa transição social importante, nos leva a você ter um comportamento diferenciado para garantir que os negócios aconteçam. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu tudo. Que conselhos você daria para quem deseja seguir uma carreira na área comercial no setor de seguros com sucesso? Esteja disposto a ser o goleiro do time. Porque se você defende, você é maravilhoso. Se você toma gol, você é o fracasso do time. Você nasce e morre toda semana, todo mês, todo ano. Não existe... Você foi goleiro quando era... Fui. Você foi goleiro? Era o sucesso e o fracasso do time. Não importa o que acontecia lá na frente. Então você observa que a área comercial ela tem isso, esse protagonismo da responsabilidade da venda e dos números. Isso faz com que eu seja execrado ou elogiado. Só que quando eu sou elogiado, no dia seguinte acabou o elogio. Não importa o que eu fiz ano passado. Não. Se esse ano não for bem, eu sou um desastre. Tinha um diretor que falava assim para mim, vendedor não tem passado. Não existe. Não tem memória. Memória do passado de vendedor... E não existe certificado, né? O certificado, eu sou vendedor, não é. O cara é de fato ou não é. Então quem quer ir para a área comercial, esteja disposto a ser cobrado, esteja disposto a nascer e morrer todo mês, toda semana, todo ano, esteja disposto a cumprir um papel do contrário, porque nós somos a voz do cliente. Sim. E muitas vezes a empresa não quer ouvir ou não quer mudar, porque a voz do cliente que a área comercial está trazendo é um momento impactante. Então, é uma realização, mas você tem que ter um viés para isso. Você tem que estar pronto para ter tudo junto num lugar só. Se frustra bastante. Nós defendemos a empresa e apoiamos a empresa. Valorizamos a empresa e criamos relacionamento. Mas nós somos, como eu brinco, minha área, o pessoal briga comigo quando eu falo isso, a área comercial é o para-choque da empresa. Nós seguramos a bronca. É verdade. A batida acontece na gente. Sim. Já estamos chegando quase no final. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre encerramento. Para finalizar, quais são os planos e metas da Surrai para os próximos anos? Crescer. Queremos dobrar de tamanho. Queremos favorecer esse mercado. Hoje você apresentou qual o posicionamento hoje da Surrai? Sétima seguradora em automóvel no Brasil em prêmio. Com um crescimento de 12,7%. Enquanto o mercado cresce 5%. 5%. Repita, por favor. Crescemos 12% contra 7%, 5% do mercado, 5,6% do mercado. E sétima seguradora hoje? Sétima seguradora do mercado brasileiro. Crescendo. Consistentemente. Com um produto único. Quais são os planos futuros? Nós queremos dobrar de tamanho, nós queremos servir melhor o nosso corretor, investir muito em tecnologia, criando uma jornada cada vez mais limpa, mais simples e mais amigável com o corretor e com o segurado, olhando para novos produtos, por que não? Expandindo a nossa operação,
entendeu? Aproveitando esse mercado que a gente conhece bem e explorar esse mercado no sentido de levar a oportunidade de proteção de seguros em outras frentes. Então a gente está... Nós somos... O Marco Surraio e o Fernando Soares são muito otimistas nessa visão de para onde nós vamos. E nos desafiam muito por isso. E nós queremos entregar. Bacana. Se pudesse deixar uma mensagem para os corretores parceiros da Surraio, qual seria? O primeiro deles, olhe para o processo da tua corretora. Cuide da jornada que você está fazendo na venda. Porque essa jornada pode estar levando ao sucesso ou ao fracasso se você não está percebendo. É a história do sapo na água quente. Se a água for fervendo devagar, ele morre queimado. Então, isso acontece e ele precisa cuidar disso. O segundo conselho, olhe para a Surraio como um seguro inteligente, não uma oferta lateral. Nós temos produto para todos os públicos na primeira oferta. Só que você precisa ouvir o cliente. Ouça o cliente e faça a oferta certa. Nós somos uma opção perfeita para ele ganhar clientes e escalar rápido. Uma curiosidade. Qual foi o seu momento mais marcante na sua trajetória na Surraio? Quando pós-pandemia, eu chego em 2021, o mercado volta da pandemia, dobram os preços do seguro de automóvel e as franquias sobem muito e nós nos tornamos uma seguradora de automóvel. E eu levei isso para o meu presidente na época e falei, olha, Fernando, nós vamos ganhar um mercado aqui porque ao dobrar o valor do prêmio do seguro, nós teremos uma excelente alternativa para esse cliente que não pode pagar o dobro. E nós ganhamos, nós dobramos a empresa de tamanho naquele momento. Eu acho que aqui para mim foi um momento marcante na história, porque nós éramos essencialmente uma seguradora de moto, tinha automóvel, Sim. mas nos tornamos uma seguradora de moto a partir desse momento. E eu falei, eu tinha uma preocupação. No ano seguinte eu posso perder essa carteira porque o mercado vai se estabilizar, que é nada. Quem veio para nós ficou com a gente. 82% renovou seguro com a gente. Então, 82%. 82%. Então, marcante para mim nessa história de Jornada Surraio são todos os dias, porque é um desafio constante. Para melhorar, para desenvolver, para criar novas frentes, organizar a empresa, trazer vantagens competitivas para o corretor e mostrar para o corretor que ele tem mais capacidade de venda do que ele está fazendo. Então, mas para mim esse foi um momento marcante, que a gente dobra de tamanho em um ano e foi espetacular, foi uma coisa linda. Um livro ou filme que te inspira na liderança? Fazer Acontecer, Júlio Ribeiro. Fazer Acontecer, Júlio Ribeiro. Foi muito marcante na minha história esse livro. A história do carnaval é uma história. Tem várias. Tem várias. São metáforas e fatos que ele conta, que constrói uma narrativa que você pode usar em tudo. Entendeu? Então, é uma coisa interessante isso. Ele usa a experiência de cases que ele teve e ele narra como é que foi esse case. Então, aquele momento da minha vida foi que eu poderia dar exemplos de livros técnicos, de livros outros, mas para mim aquele livro foi um divisor de águas na minha história. Olhando primeiro para aquela história do carnaval, da escola de samba. E depois por tudo que ele traz na sequência. Eduardo Grilo, um conselho que você recebeu e nunca esqueceu? Da minha esposa. O trabalho dignifica o homem devagar e sempre. Trabalho dignifica o homem devagar e sempre. Um hábito que te ajuda no dia a dia profissional? Um hábito, disciplina. Disciplina. Execução. As duas últimas perguntas. O que é a vida, Eduardo Grilo? Uma jornada feliz. Qual o legado que Eduardo Grilo quer deixar para os seus amigos, corretores, filhos, após sua partida? Uma única palavra. Ter uma única palavra. Fantástico. Bom, gente, termina mais um podcast. Grilo, muito obrigado de coração. Espero que você tenha gostado. Muito. Fiquei emocionado. Também. E eu acho que é isso que é o objetivo do nosso podcast da Renaseg. Falar de produtos, né? Que os boletos vêm, né? A gente tem que pagar, né? Faz parte do nosso lado profissional, não tem jeito. Não tem jeito. Mas principalmente
deixar um legado, um aprendizado para esses jovens que estão aí, que estão dispostos, e eu aprendi com o Grilo: disciplina e motivação. Você tendo as duas coisas, é uns O resto acontece. 30% do caminho andado. Tendo saúde, tudo acontece. Obrigado, Grilo. Muito obrigado mesmo. Mais um podcast da Renaseg. Surrai. Veio para Surrai. Ela diz sim para todos os tipos de veículos. Obrigado. Tchau. Até o próximo podcast.